Novel e fanfic narradas. Naruto renascido como Orochimaru. Capítulo 61. Tsunade arrastou Jiraiya para longe, a raiva em seu rosto não mostrava sinais de que iria diminuir. Afinal, ela e Orochimaru já tinham visto a força de Sakumo. Se Sakumo usasse sua espada, Jiraiya não teria chance contra ele. No entanto, aqui estava Jiraiya, descaradamente alegando que não iria ser tão duro com o cara? Tão descarado. Esse cara realmente não tinha filtro quando falava. Orochimaru não ficou nem um pouco surpreso com isso. Não era de se espantar que Tsunade nunca tenha gostado de Jiraiya quando eles eram crianças. Ele não era apenas um idiota, ele era despreocupado, adorava se gabar e frequentemente agia sem pensar. Que mulher se interessaria por um homem que era frívolo, carecia de força e se gabava o tempo todo? Mesmo que uma mulher fosse cega, ela não iria pelo menos se interessar por alguém bonito? Aos olhos de Tsunade, a única vantagem real que Jiraiya tinha era que ele estava sempre cheio de energia e constantemente tentava melhorar a si mesmo. Além disso, não havia muito a dizer. Haha, Orochimaru, seu amigo é bem interessante. Sakumo riu, observando Tsunade arrastar Jiraiya para longe. Ele é sempre assim, Orochimaru respondeu, imperturbável. Bem, não vou mais tomar seu tempo. Meus companheiros de equipe estão me esperando. Vejo vocês durante o exame, disse Sakumo com um aceno amigável. Orochimaru assentiu levemente em resposta, observando Sakumo voltar para seu time. Ele notou que os companheiros de Sakumo pareciam um pouco fracos. Poderia ser que Sakumo estava sendo retido por eles? Droga, Orochimaru também está aqui. Em outro canto da sala de aula, um garoto de camisa preta murmurava infeliz. Em sua camisa, o emblema do clã Uchiha, o leque vermelho e branco, estava proeminentemente exibido. Orochimaru? Esse é o garoto que te bateu, certo? Outro jovem ao lado dele, usando o mesmo emblema Uchiha, perguntou. Foi ridículo. Ele é uma aberração. Ele foi capaz de criar clones de sombra antes mesmo de nos formarmos. O primeiro garoto reclamou. E não qualquer clone, ele conseguia fazer clones de sombra. Eu ainda não consigo nem fazer isso. Cada ninja tem seus próprios pontos fortes. Só porque ele conhece clones de sombra não significa muito, o outro Uchiha o consolou. O fato de que ele pode usá-lo significa apenas que ele tem muito chakra. Não garante a vitória. Isso é verdade. Batalhas ninjas não são vencidas apenas por causa de alguns clones. Mesmo assim, esse cara. Não se preocupe, o segundo Uchiha disse confiantemente. Se você esbarrar com ele durante o exame, eu te ajudarei a se vingar. Você vai? Você está tão confiante assim? O primeiro Uchiha perguntou, surpreso. Bem, é claro, ele respondeu presunçosamente. Enquanto isso, Orochimaru, Tsunade e Jiraiya encontraram um canto tranquilo da sala de aula e esperaram a primeira parte do exame começar. A sala estava fervilhando de atividade, e as vozes dos outros examinandos enchiam o ar. Alguns estavam discutindo estratégias de exame, outros estavam falando sobre ninjutsu ou missões, e alguns estavam até mesmo fofocando sobre garotas. A sala estava caótica, um turbilhão de conversas. Depois do que pareceu uma eternidade, a porta da sala de aula se abriu e um examinador uniformizado de Konoha entrou, sua presença silenciando imediatamente a sala. Sou seu fiscal para esta parte dos exames Chunin. Meu nome é Nakagawa, o examinador se apresentou severamente. Ele não perdeu tempo, explicando rapidamente os detalhes do primeiro exame. Era um teste escrito, mas diferente do da história original, este não era um teste elaborado de habilidades de trapaça. Era um exame escrito de verdade, projetado para testar o conhecimento de um ninja sobre estratégia de campo de batalha, liderança de missão, como lidar com inimigos e como tomar decisões durante emergências. A guerra havia terminado há menos de um ano, e Konoha não tinha certeza de quando o outro conflito poderia estourar. Como resultado, a vila havia ajustado o conteúdo do exame para focar fortemente em habilidades que seriam úteis em tempos de guerra. O teste duraria 1 hora, e qualquer resposta incorreta resultaria em eliminação. A pontuação para aprovação era 60 de 100, mas isso não era tudo. Para uma equipe avançar para a próxima rodada, todos os 3 membros tinham que passar. Quando Nakagawa terminou de explicar as regras, ele instruiu todos a encontrarem seus lugares designados, e o exame começou. Comparado ao elaborado esquema de trapaça do programa original, esse tipo de exame escrito era direto. Para muitos ninjas, não era particularmente difícil. Mas, claro, sempre havia alguns que não eram tão academicamente inclinados. Por exemplo, Jiraiya. Com menos de 10 anos, com uma atitude despreocupada e falta de atenção à teoria, Jiraiya lutava com esses tipos de testes. Armadilhas, estratégias, táticas de campo de batalha, ele mal sabia alguma coisa sobre elas. Sua abordagem usual para problemas era simples. Se houver um inimigo, ataque-o diretamente. Droga! Como eu vou responder isso? Não me lembro do professor ter falado sobre isso na aula. Jiraiya olhou para o papel de teste, sentindo-se cada vez mais frustrado. Ele coçou a cabeça, olhando para Orochimaru, que estava calmamente respondendo perguntas, e então para Tsunade, que estava igualmente focada. O quê? Eles estão apenas voando por aqui? Orochimaru, já prevendo as dificuldades de Jiraiya, discretamente enviou uma mosca invisível para pousar no ombro de Jiraiya. Ele provavelmente vai marcar uns 40 ou 50 pontos sozinho, melhor do que Naruto fez na linha do tempo original quando ele entregou um teste em branco. Mas é melhor eu ajudá-lo a trapacear um pouco, só por precaução, pensou Orochimaru. Tudo bem, projeção. Orochimaru murmurou baixinho, pronto para enviar as respostas a Jiraiya sem levantar suspeitas. Capítulo 62.
Moscas invisíveis têm duas funções principais, varredura e projeção. Orochimaru utilizou essas duas funções com precisão notável. Uma mosca era responsável por escanear o papel de teste de Jiraiya, transmitindo os dados para Orochimaru, enquanto a segunda mosca projetava as respostas de volta no papel de Jiraiya. Isso pode parecer uma tecnologia comum nos tempos modernos, mas neste mundo, era uma ferramenta inestimável e quase indetectável. Enquanto a luz fraca da mosca projetava as respostas no papel de teste de Jiraiya, ele não conseguiu evitar um grito de susto e quase caiu da cadeira. Oh, que diabos é isso? Bang bang. O examinador bateu na mesa com o ponteiro, olhando feio para Jiraiya. Você aí! Fique quieto ou será desclassificado. Jiraiya, ainda com os olhos arregalados e nervoso, tentou explicar. Mas agora mesmo tinha algo no meu papel. O que está acontecendo com você? Outro examinador se aproximou, parecendo confuso. Percebendo que todos os alunos na sala estavam olhando para ele, Jiraiya rapidamente acenou com as mãos e gaguejou. Nada. Está tudo bem. Haha, só, tive um momento. Embora muitas vezes sem noção, Jiraiya não era completamente estúpido. Ele percebeu que o que quer que tivesse acontecido, chamar atenção para isso só pioraria as coisas. Após um breve momento de pânico, ele se recompôs. O examinador lançou-lhe um último olhar desconfiado antes de ir embora, e Jiraiya exalou em alívio. Quem quer que o estivesse ajudando claramente tinha um plano em mente. Enquanto Jiraiya se acalmava, a luz fraca da mosca invisível brilhou novamente em seu papel. Dessa vez, Jiraiya permaneceu composto, percebendo que essa era sua chance de passar no exame. A luz era tão fraca que passou despercebida por qualquer outra pessoa na sala, e Orochimaru teve o cuidado de posicioná-la fora da linha de visão dos examinadores. Jiraiya, apesar de sua confusão anterior, agora copiava as respostas com surpreendente velocidade e eficiência. Assim que saíram da sala de exames, Jiraiya ainda estava imerso em pensamentos, intrigado com o que tinha acontecido. Durante o teste escrito, alguém definitivamente o estava ajudando, mas quem? Ele não podia simplesmente deixar isso passar. Como um ninja jovem e curioso, ele tinha que descobrir. Mas, dadas as restrições de tempo e o ambiente do exame, ele não teve a chance de investigar mais a fundo. Orochimaru, era você aí atrás? Jiraiya perguntou, parecendo cético. HM? Do que você está falando? Orochimaru respondeu com uma expressão vazia. Deixa pra lá. Jiraiya murmurou, ainda mais confuso. Ele tinha certeza de que as únicas pessoas capazes de ajudá-lo eram seus dois companheiros de equipe, Orochimaru e Tsunade. Tsunade era especialista em ninjutsu médico, e suas habilidades não eram particularmente adequadas para algo assim. Mas Orochimaru? Ele estava sempre experimentando técnicas e habilidades estranhas. Tinha que ser ele. Mas quanto mais ele olhava para o comportamento calmo de Orochimaru, mais confuso ele ficava. Era realmente ele? Sério, foi você? Jiraiya continuou. Orochimaru, não vendo sentido em continuar com a farsa, finalmente disse. Você está falando em lhe dar as respostas? A franqueza da declaração de Orochimaru pegou Jiraiya desprevenido. Seus olhos se arregalaram em choque. Então foi você. Como você fez isso? Jiraiya exclamou, completamente atônito. Você acabou de transmitir as respostas para o meu papel. Que tipo de ninjutsu é esse? Antes que Orochimaru pudesse responder, Tsunade apareceu ao lado deles, tendo ouvido parte da conversa. Sobre o que vocês dois estão sussurrando? Ela perguntou desconfiada. Incapaz de conter sua excitação, Jiraiya imediatamente contou a Tsunade tudo o que havia acontecido durante o teste, entrando em detalhes sobre as respostas misteriosas que apareciam em seu papel. Tsunade, igualmente espantada, virou-se para Orochimaru. Isso é incrível. Eu estava preocupada que Jiraiya falhasse, mas agora... Orochimaru, como você conseguiu? Orochimaru, calmo como sempre, respondeu. É só um pequeno dispositivo em que estou trabalhando. Gadget? Que tipo de gadget? Tsunade perguntou, sua curiosidade aguçada. Como algo assim pode transmitir respostas? É Orochimaru. Mostre-nos como funciona. Jiraiya acrescentou, sua excitação crescendo. Eles ainda eram crianças, afinal. A curiosidade deles era ilimitada. A ideia de alguma nova invenção que pudesse projetar respostas durante um exame era tentadora demais para eles ignorarem. Orochimaru sorriu. Tudo bem, eu vou te mostrar, mas você precisa manter isso em segredo. Tanto Tsunade quanto Jiraiya assentiram ansiosamente, prometendo manter a boca fechada. Sem hesitar, Orochimaru estendeu a mão, e lá estava uma pequena mosca aparentemente comum pousada em sua palma. Aqui. Este é o gadget. Eca, é só uma mosca. Que nojento. Tsunade recuou, dando um passo para trás. Jiraiya, por outro lado, apertou os olhos em descrença. Vamos lá, não tem como uma mosca comum fazer isso. Esta não é uma mosca normal, certo? Orochimaru assentiu. Você está certo. É uma nova espécie que descobri. Ela pode registrar o que vê e projetar em outro lugar. Isso, é claro, era uma meia-verdade. A mosca invisível era um dispositivo mecânico altamente sofisticado, mas para qualquer observador, parecia completamente natural. Orochimaru havia planejado esse cenário desde o começo. A mosca era indistinguível de um inseto real, a menos que fosse examinada de perto. Ele pode fazer isso? Jiraiya perguntou, completamente impressionado. Isso é incrível. É sério, Orochimaru. Você sempre vem com as coisas mais estranhas e legais, Tsunade acrescentou, embora ainda mantivesse distância da mosca. Como funciona? Perguntou Jiraiya, ainda fascinado. Orochimaru explicou casualmente o básico, demonstrando como a mosca escaneava o ambiente e projetava imagens.
Ele havia elaborado a história cuidadosamente. Em um mundo cheio de habilidades estranhas e únicas, como o controle mental do clã Yamanaka ou a manipulação de insetos do clã Aburami, algo assim poderia facilmente ser passado como uma criatura recém-descoberta. Tanto Jiraiya quanto Tsunade estavam totalmente convencidos. Até ninjas experientes já tinham se deparado com inúmeras espécies de insetos, muitos com poderes bizarros. Uma mosca que podia escanear e projetar não parecia nada fora do comum. Capítulo 63. Parecia que a conjectura de Orochimaru foi confirmada quando Tsunade e Jiraiya simplesmente olharam para as moscas em sua mão, com curiosidade aparente em seus rostos, sem nenhum traço de incompreensão ou confusão. Incrível, realmente existe algo assim? Tsunade comentou com os olhos arregalados de admiração. Sim, é incrível. Jiraiya acrescentou, igualmente surpreso. Não é nada especial, Orochimaru respondeu, recuperando as moscas casualmente. Eu as capturei originalmente por diversão, mas não esperava que fossem úteis durante o exame. Sério? Tsunade disse com um leve sorriso. Isso é surpreendente vindo de você. Não é tão surpreendente quanto Jiraiya precisar da sua ajuda, Tsunade provocou, virando-se para Jiraiya. Se você prestasse mais atenção na aula, não precisaria de Orochimaru para te socorrer. Ei, não é minha culpa. Eu simplesmente não consigo me concentrar durante a aula. O professor é muito chato. Jiraiya resmungou, coçando a cabeça em frustração. Para ele, dormir na aula estava além do seu controle, porque ninguém mais conseguia ver isso. Mas, como esperado de crianças, seu interesse nas moscas diminuiu rapidamente. Uma vez que a novidade inicial passou, nem Jiraiya nem Tsunade pareciam particularmente interessados em entender o propósito mais profundo por trás da criação de Orochimaru. Aos olhos deles, escanear e projetar imagens ou ficar invisível pode ser fascinante por um momento, mas não revolucionário. Afinal, no mundo ninja, a invisibilidade não era algo inédito. Muitos no departamento de inteligência de Konoha usavam técnicas semelhantes para reunir informações, e animais com habilidades de camuflagem não eram incomuns. Até Jiraiya, conforme amadurecia, acabaria aprendendo suas próprias técnicas de furtividade. Então, quando a excitação passou, eles passaram a pensar em outros assuntos. Mais tarde naquela tarde, a segunda parte do exame Chunin foi retomada. Quando os resultados dos testes escritos foram publicados, centenas de participantes foram eliminados. Embora não fosse surpreendente que algumas equipes não conseguissem, o grande número de eliminações pegou muitos desprevenidos. Orochimaru não pôde deixar de notar dois nomes familiares entre os eliminados, Might Dai e Biru. Orochimaru estava bem ciente do potencial deles ou da falta dele. Ele sabia que Might Dai, o chamado Genin Eterno, nunca iria subir acima de sua classificação atual. Quanto a Iruko, embora ele tivesse um talento único, se tornar um Chunin seria uma jornada longa e difícil para ele. Neste ponto, Orochimaru não conseguia pensar em uma maneira melhor de descrever a participação de Iruko no exame além de apenas fazer números. Mas ele não se demorou muito nisso. Seu próprio time tinha passado facilmente, e o foco agora se voltava para a próxima rodada. Orochimaru esperava o infame teste Floresta da Morte, onde as equipes lutariam pelos pergaminhos do céu e da terra, mas, em vez disso, eles receberam algo totalmente diferente. A segunda rodada do exame será uma batalha em equipe? Orochimaru refletiu. Tsunade confirmou. Há 2 rodadas e se você perder, você é eliminado. Apenas 1/4 dos ninjas chegará ao exame final. Orochimaru estreitou os olhos em pensamento. Isso era diferente do que ele se lembrava, mas fazia sentido dado o grande número de participantes. Se o exame seguisse o formato da série original, o processo de seleção se arrastaria para sempre. Esse formato mais rápido e brutal, onde as equipes poderiam ser eliminadas por meio de combate direto, era uma maneira mais eficiente de reduzir os números. Não era exatamente justo, mas no mundo ninja, a justiça era frequentemente um luxo. Isso funciona. Vai nos poupar tempo, comentou Orochimaru. Ele estava confiante de que seu time poderia esmagar a competição. Não havia necessidade de se preocupar. A segunda rodada do exame Chunin ocorreu em vários campos de treinamento e arenas escolares, cada um supervisionado por vários examinadores. O time de Orochimaru foi designado para o Grupo A, com Jiraiya se voluntariando para sortear seu lote. Hahaha. Estamos no Grupo A, e nosso examinador é o Professor Yura. Jiraiya anunciou, seu entusiasmo habitual borbulhando a superfície. Professor Yura? Tsunade ecoou. Isso significa que estamos no campo de treinamento. E assim, o trio seguiu para o campo de treinamento. Quando chegaram, Orochimaru não ficou surpreso ao encontrar muitos rostos familiares. Vários clãs estavam bem representados com membros dos Hyuga, Aburami Inuzuka, Uchiha e o trio Ino Shikasho, todos participando. Como era típico em Konoha, os grandes clãs tinham muitos membros participando do exame Chunin, cada um esperando continuar seu legado familiar. Embora Orochimaru reconhecesse muitos dos nomes dos clãs, ele não conhecia os indivíduos em si. Para ele, eles eram simplesmente outros competidores. No momento, uma partida estava acontecendo no campo. Um time composto por um garoto com cabeça de abacaxi, um garoto ruivo gordinho e um garoto loiro, enfrentava 3 ninjas sem nome de Konoha. Não demorou muito para que a batalha virasse a favor do trio dos clãs Nara, Akimishi e Yamanaka. Em um flash de selos e chakra, a técnica de imitação de sombra do garoto Nara capturou seus oponentes, enquanto o garoto Akimishi usou o jutsu de vários tamanhos para subjugá-los.
O membro do clã Yamanaka finalizou as coisas tomando o controle do último inimigo com seu jutsu de transferência mental. Kugi, não consigo me mover. Um dos genins capturados exclamou horrorizado quando sua própria kunai foi usada contra ele por seu companheiro de equipe sob o controle do Yamanaka. A partida acabou, gritou o examinador, intervindo para interromper a luta antes que ela se tornasse mortal. O vencedor é o grupo A, equipe Nara, Akimichi e Yamanaka. Após os resultados serem anunciados, a próxima partida foi marcada. A próxima partida, equipe Inuzuka do grupo A contra a equipe Toranosuke do grupo B. Preparem-se. Num piscar de olhos, os 3 ninjas da equipe Inuzuka e um cachorro grande pularam no campo, prontos para lutar. Capítulo 64. Os 3 participantes que entravam no campo agora tinham mais ou menos a mesma idade do grupo anterior, cerca de 12 ou 13 anos. Um tinha 2 dentes caninos afiados e usava pintura facial, agachando-se no chão com uma mão pressionada contra ele. Os outros 2, de pé atrás dele, eram facilmente identificáveis. Um usava óculos escuros, enquanto o outro tinha olhos claros e sem pupilas. Não havia necessidade de Orochimaru se perguntar de quais clãs eles vinham. Era óbvio pela aparência deles que eles eram dos clãs Inuzuka, Hyuga e Aburame. Esses eram membros de algumas das famílias mais prestigiosas de Konoha, e vê-los entrar na competição como um time não surpreendeu Orochimaru nem um pouco. Afinal, desde que a vila foi estabelecida, os clãs maiores sempre mantiveram fortes conexões por meio do trabalho em equipe. Quando os 3 entraram em campo, o time adversário, liderado por um garoto chamado Toranosuke, visivelmente vacilou. Eles se entreolharam, claramente nervosos. Droga, por que tivemos que esbarrar neles? Murmurou um deles com a voz cheia de frustração. Talvez devêssemos desistir e voltar para o próximo exame, sugeriu o outro, parecendo derrotado. Não vejo outra opção. Estamos em desvantagem aqui, o terceiro entrou na conversa. Finalmente, eles se resignaram ao seu destino. Mestre, nós perdemos. O time Toranosuke desiste. Os vencedores são o time de Inuzuka do grupo A, anunciou o examinador. Inuzuka, que estava se preparando para mostrar suas habilidades, ficou surpreso. O quê? Eles desistiram? Provavelmente somos fortes demais, disse calmamente o garoto de óculos escuros, Shingo. Inuzuka sorriu. Haha, acho que você está certo. As partidas se moveram rapidamente, com equipe após equipe entrando no campo de batalha. Logo foi a vez do Uchiha, e enquanto se preparavam, ficou claro que eles não tinham notado Orochimaru e seus companheiros de equipe na multidão. Todo o foco do Uchiha estava na batalha que se aproximava. Diferentemente dos Uchiha, que vinham de um clã de prestígio, seus companheiros de equipe eram 2 ninjas civis. Um era um colega de classe chamado Tenzo, e a outra era uma garota um pouco mais velha. Seus oponentes eram claramente mais experientes e mais velhos, mas isso não importava. A luta foi unilateral desde o começo. O time dos Uchiha dominou seus oponentes com força superior, facilmente os sobrepujando. Assistindo a partida, Orochimaru não pôde deixar de refletir sobre quanta vantagem ninjas de clãs prestigiados tinham sobre civis. Eles tinham acesso a recursos de treinamento superiores, orientação de familiares e a herança de técnicas poderosas. Para um ninja civil, até mesmo o esforço mais forte muitas vezes empalidecia em comparação a essas vantagens. Era ainda mais aparente com clãs como Aburame, Hyuga e o trio Ino Shikasho, cujos membros já eram mais fortes do que a média e frequentemente se uniam. O ninja civil que os enfrentasse em batalha teria simplesmente que atribuir isso à má sorte. Os vencedores são o time do Uchiha do grupo A, anunciou o examinador. A próxima partida será entre o time C do grupo A e o time D do grupo B. Na vila de Konoha, bem acima dos campos de treinamento, Hiruzen, o terceiro Hokage, estava no topo da academia, olhando para as partidas com uma intensidade silenciosa. De seu ponto de vista, ele podia ver toda a área de treinamento. Apesar de conhecer bem as habilidades de seus discípulos, Hiruzen ainda sentia a necessidade de estar presente. Como seu professor, ele queria testemunhar seu progresso em primeira mão. Se eles tivessem sucesso, ele poderia se orgulhar de suas realizações. Se eles vacilassem, ele poderia apontar as áreas em que precisavam trabalhar para o futuro. Atrás dele estavam outros 3 anciãos de Konoha, observando ao lado dele. Hiruzen, seus discípulos são os próximos, disse um ancião com uma risada. Você parece um pouco tenso. Você está preocupado com eles, velho amigo? Provocou outro ancião, este chamado Mito, que estava ao lado dele com um sorriso. Hiruzen riu com vontade em resposta. Não estou preocupado, só animado. Sei do que eles são capazes. Ele tinha todos os motivos para estar confiante. Orochimaru, Tsunade e Jiraiya estavam entre os jovens ninjas mais promissores da vila. Mesmo que enfrentassem os melhores dos outros clãs, ele tinha certeza de que não estariam em desvantagem. Danzo, que estava de lado, permaneceu quieto. Enquanto Sarutobi estava ansioso pela performance dos 3, o interesse de Danzo estava focado unicamente em Orochimaru. De volta ao campo de treinamento, a próxima partida foi anunciada com o som familiar do apito do examinador. Vencedor, equipe D do grupo B. E agora para a próxima partida. Time Orochimaru do grupo A versus time Sasuke do grupo B. Por favor, preparem-se. Finalmente é a nossa vez. Jiraiya exclamou, levantando os punhos com excitação. Seu corpo inteiro praticamente zumbia com energia. Tsunade, rolando os ombros em preparação, parecia tão ansiosa quanto, mas com mais controle. Um oponente para cada, vamos acabar com isso rápido, ela disse confiantemente, enquanto Orochimaru liderava o caminho para o campo de batalha.
Capítulo 65. O ataque repentino surpreendeu não apenas os ninjas de Konoha, que não estavam familiarizados com os métodos de Orochimaru, mas também seus próprios companheiros de equipe, Tsunade e Jiraiya, que mal tiveram tempo de processar o que estava acontecendo. Isso é. O quê? Jiraiya murmurou com os olhos arregalados. Uma cobra gigante. Droga, não fique aí parada. Temos que salvá-lo. Tsunade gritou, sua voz tremendo levemente, embora ela tentasse manter a compostura. A piton gigante que Orochimaru invocou era massiva, mais grossa do que um grupo de pessoas de braços dados e tão grande quanto as duas cobras que ele usaria mais tarde na Floresta da Morte na série original. Sua língua vermelho-sangue tremeluzia, e suas enormes pupilas frias e verticais arrepiavam qualquer um que ousasse encará-la. Era similar ao medo que Sasuke sentiu ao encontrar as cobras de Orochimaru pela primeira vez, paralisando-o de medo. Mas os dois ninjas de Konoha restantes eram um pouco mais velhos e experientes do que Sasuke, e movidos pelo instinto de salvar seu companheiro de equipe, eles avançaram em direção à besta enorme. Entretanto, apesar de sua coragem, suas habilidades de nível Genin não eram páreo para a serpente de Orochimaru. A piton gigante levantou sua cabeça colossal e então a esmagou com força brutal. Estrondo. Ah! Um dos ninjas de Konoha gritou enquanto a terra tremia sob o peso do ataque da cobra. O chão rachou, detritos voaram no ar e poeira cobriu a área, misturando-se ao eco do impacto e ao grito de seu companheiro. O potencial mortal dos exames Chunin nunca foi uma piada. Pessoas frequentemente morriam durante esses exames, especialmente na infame Floresta da Morte. Se não fosse pelo risco muito real de morte, não haveria sentido na renúncia que os participantes eram obrigados a assinar de antemão. A morte era uma realidade sempre presente nos exames, separando aqueles com a fortaleza para se tornarem Chunin daqueles muito fracos para enfrentar as pressões da batalha. Muitos Genin nunca avançaram porque não tinham determinação para enfrentar situações de vida ou morte como essa. Orochimaru entendeu isso. Mas Tsunade e Jiraiya, ainda jovens e relativamente inexperientes, não aceitaram completamente a natureza brutal dos exames. Orochimaru, pare com isso! Tsunade gritou com a voz trêmula ao ver o que estava acontecendo diante de seus olhos. O que você está fazendo, Orochimaru? Apenas pegue o pergaminho e deixe-os em paz. Jiraiya gritou, alarmado pela violência desnecessária. Ambos tinham apenas 10 anos de idade, ainda eram inocentes em muitos aspectos e não suportavam ver outros ninjas de Konoha sendo brutalizados, mesmo em um exame que tinha como objetivo levar as pessoas ao limite. No nível deles, se tornar um Chunin significa apenas que eles morrerão mais cedo no campo de batalha. Orochimaru respondeu friamente, indiferente ao sofrimento de seus oponentes. Mas eles são da nossa aldeia. Tsunade argumentou com a voz desesperada. É Orochimaru. Eles são nossos camaradas. Você não pode simplesmente matá-los. Jiraiya acrescentou, igualmente horrorizado. Orochimaru franziu a testa levemente diante do protesto de Tsunade. Este é o exame Chunin, ele disse com naturalidade, como se isso justificasse o derramamento de sangue. Você não pode fazer isso. Até nos exames Chunin, há limites. Tsunade gritou, agora agarrando o braço dele, seus olhos se enchendo de lágrimas. Por favor, pare com isso. Orochimaru pausou, surpreso com a reação de Tsunade. O aperto trêmulo dela no braço dele, os olhos cheios de lágrimas e a maneira como ela estava praticamente implorando o pegaram desprevenido. Ele não esperava que ela reagisse tão emocionalmente. Tudo bem, Orochimaru suspirou depois de um momento, parecendo um pouco irritado. Ele relaxou a situação e caminhou em direção à piton gigante, que ainda pairava sobre os ninjas feridos de Konoha. Os dois ninjas restantes não estavam mortos. Um deles havia sido gravemente ferido pela cabeçada da piton, e o outro estava congelado de medo, incapaz de se mover. O que ainda segurava uma kunai tremia tanto que mal conseguia segurar sua arma. Orochimaru os ignorou por enquanto e se virou para a cobra gigante. Abra sua boca, ele ordenou. Assobiou. A piton gigante, ainda sob o comando de Orochimaru, obedeceu. Ela abriu sua boca enorme e escancarada, revelando suas presas afiadas pingando saliva. Orochimaru estendeu o braço e de sua manga, pitons menores deslizaram para fora, entrando na boca da cobra maior para resgatar o ninja engolido. Momentos depois, o ninja de Konoha inconsciente, coberto de saliva e tremendo incontrolavelmente, foi arrastado para fora da garganta da piton pelas cobras menores. Ele estava vivo, mas em estado de choque. Com um aceno de mão desdenhoso, a piton Kaki se dissolveu em uma nuvem de fumaça branca, desaparecendo de vista. Uau! No mesmo momento, Tsunade e Jiraiya correram para verificar o ninja ferido. Tsunade se ajoelhou ao lado do ninja de Konoha, avaliando rapidamente sua condição. Tsunade, como ele está? Jiraiya perguntou, ainda abalado pelo que tinha acabado de acontecer. Após um breve exame, Tsunade deu um suspiro de alívio. Ele vai viver. Não é uma ameaça à vida. Isso é um alívio, Jiraiya murmurou enquanto caía no chão, a adrenalina finalmente passando. Droga, Orochimaru, por que você está tão sanguinário? Você tem ideia de quão aterrorizante isso foi? Tsunade levantou os olhos de seu paciente, seu rosto cheio de preocupação. Orochimaru, o que está acontecendo com você? Eles só pediram para ver o pergaminho. Por que você tentou matá-los? Orochimaru, que estava observando a cena com uma expressão ilegível, de repente franziu a testa, sua mente girando. Eles estão certos, ele percebeu. Eles não me provocaram o suficiente para justificar tentar matá-los. Então por que eu sentia tanta sede de sangue? Por um breve momento, Orochimaru ficou perturbado com suas próprias ações.
Normalmente ele era metódico e distante, mas dessa vez, era como se algo dentro dele tivesse se quebrado. Poderia ser o Sharingan, ele se perguntou. Mas ele rapidamente descartou o pensamento. Com seu corpo fortalecido, ele estava confiante de que poderia suportar a influência do Tri Tomoe Sharingan. Não deveria ser poderoso o suficiente para afetá-lo assim. Então o que poderia ser? Ele cerrou o punho. É possível, estou perdendo o controle? A ideia de que ele poderia estar perdendo o controle de sua própria mente, que algum impulso oculto o estava levando à violência desnecessária, era profundamente perturbadora. Eu sinto muito, Orochimaru disse calmamente, sua voz traindo um raro momento de vulnerabilidade. Ele sentou-se no chão, cruzando as pernas e fechando os olhos. Orochimaru? Tsunade e Jiraiya trocaram olhares intrigados. O que estava acontecendo com ele? Orochimaru não era do tipo que se desculpava facilmente, nem era do tipo que perdia o controle. No entanto, ali estava ele, claramente perturbado por algo que eles não conseguiam entender. Preciso descobrir isso, disse Orochimaru mais para si mesmo do que para eles. Ele sempre esteve no controle, implacável, calculista e inteligente. Mas se algo estava acontecendo com ele, ele tinha que chegar ao fundo da questão. Era alguma falha oculta no poder do Sharingan, ou algo dentro dele realmente mudou? Orochimaru fechou os olhos e entrou em sua própria consciência. O espaço dentro de sua mente era escuro e assustador. A água pingava do teto invisível, criando poças rasas a seus pés. Ele podia sentir o peso opressivo de algo espreitando nas sombras, mas era difícil identificar sua fonte. Ele abriu os olhos dentro do espaço de sua consciência, ativando seu Sharingan, enquanto o mundo ao redor dele entrava em foco mais nítido. Capítulo 66. O Sharingan tem uma habilidade única que vai além de suas funções básicas de percepção aprimorada, cópia e hipnose. Essa habilidade é a visão noturna. Em ambientes escuros, ele consegue enxergar muito mais claramente do que olhos comuns. Assim que Orochimaru ativou seu Sharingan, o espaço dentro de sua consciência pareceu se iluminar significativamente. Entretanto, esse efeito só se aplicava à área imediatamente ao redor dele. Ele avançou lentamente, seus olhos vermelhos examinando cada canto do espaço consciente. O espaço parecia vasto e desolado, com apenas a extensão infinita de água sob seus pés refletindo a luz fraca. Não havia nenhuma nove cauda selada dentro dele, então não havia nenhuma gaiola de ferro ou algo parecido. Será que eu poderia ter adivinhado errado? Orochimaru murmurou para si mesmo, ficando incerto enquanto observava o espaço vazio ao seu redor. No entanto, após um momento de reflexão, ele permaneceu firme em sua convicção. Sua mente não seria influenciada sem razão. Como houve interferência, o Sharingan não era a causa. Isso significava que algo estava realmente errado dentro de seu espaço de consciência. Foi semelhante à forma como Naruto foi influenciado pela Kyuubi. Assim que esse pensamento passou pela sua mente, Orochimaru parou de repente. Ele viu uma figura sombria. A figura estava sentada em um degrau escuro e indistinto. Percebendo o olhar de Orochimaru sobre ele, a figura sorriu. Ah, então você me notou tão cedo? A voz da figura era baixa, cheia de escárnio. Como eu suspeitava. Orochimaru estreitou os olhos. Você é o Orochimaru original? Não, não, a vontade original de Orochimaru já se foi há muito tempo. Então, você é outra parte de mim? Não, eu não sou apenas uma outra personalidade, ponto. Então, o que você é? A voz de Orochimaru ficou mais fria. Eu sou a escuridão enterrada profundamente em seu coração. A escuridão no meu coração? Os olhos de Orochimaru brilharam com reconhecimento, mas sua expressão permaneceu gélida. Sim, eu sou você. Eu sou o lado negro da sua alma, a parte da qual você não consegue escapar. Depois de falar, a sombra se levantou lentamente, movendo-se em direção a Orochimaru com um ritmo deliberado. À medida que se aproximava, sua forma ficava mais clara. Era um menino, idêntico em aparência e vestimenta a Orochimaru. Mas havia uma diferença gritante. Enquanto o Sharingan de Orochimaru brilhava com pupilas vermelhas, os olhos deste garoto eram negros como breu, desprovidos de qualquer luz. Ao ver essa imagem espelhada de si mesmo, Orochimaru franziu o senho. Naquele momento ele se lembrou de uma cena da história de Naruto, a vez na Ilha da Tartaruga, quando Naruto estava diante da Cachoeira da Verdade, encarando seu eu mais sombrio. Foi exatamente assim naquele momento. Essa aparição poderia ser uma manifestação de sua própria imagem? É impressionante que você tenha conseguido notar minha presença tão rápido. A expressão de Orochimaru permaneceu indiferente quando ele perguntou: você é a razão pela qual tenho sentido tanta sede de sangue ultimamente? Claro, por que negar? Você jurou há muito tempo que nunca seria bom, não é? Seu objetivo é conquistar o mundo ninja, afinal. E daí se for, então, o que a vida e a morte dos outros importam para nós? Nós deveríamos odiar este mundo, acabar com todos os shinobi, matar todos eles até o último deles. Mas antes que o sombrio Orochimaru pudesse terminar, sua voz foi abruptamente cortada. Seus olhos se arregalaram em choque quando ele sentiu o aperto frio de uma mão pálida apertando sua garganta, e uma multidão de serpentes se enrolando em seu corpo, restringindo seus movimentos. Os lábios de Orochimaru se curvaram em um sorriso de escárnio enquanto ele estrangulava seu doppelganger. Você não deveria existir em primeiro lugar. Como isso é possível? Por que não consegui antecipar seus movimentos? Eu sou você. É aí que você está errado. O aperto de Orochimaru aumentou ainda mais. Minha escuridão não precisa ser escondida. Eu mato quando quero, e certamente não preciso que você me ensine como.
Embora eu não saiba por que você apareceu na minha consciência, um corpo só precisa de uma mente. Agora, desapareça. Com um aperto final e forte, Orochimaru esmagou o pescoço do seu outro eu. Lá fora, o corpo real de Orochimaru, sentado em posição meditativa, de repente estremeceu, suas sobrancelhas franziram enquanto uma expressão de dor cruzava seu rosto. Orochimaru, o que está acontecendo com você? Tsunade, que estava observando-o, imediatamente correu, alarmada. Jiraiya, parado ali perto em guarda, ficou igualmente surpreso e confuso. O que diabos estava acontecendo com ele de repente? Haha. Orochimaru levantou a mão, pressionando-a contra a testa enquanto ofegava pesadamente. Estou bem. Era difícil acreditar que depois de vencer sua escuridão interior, seu poder espiritual havia se vingado dele. Mas de alguma forma, ele se sentia muito melhor agora. Foi uma sensação difícil de descrever ou mesmo explicar, mas foi simplesmente ótimo. Você está realmente bem? Tsunade perguntou, ainda preocupada. Orochimaru exalou profundamente, sentindo o peso saindo de sua mente, então respondeu indiferentemente. Sim, apenas, um breve distúrbio no meu chakra. Uma interrupção de chakra? Tsunade levantou uma sobrancelha em surpresa. Você foi pego em algum tipo de genjutsu? Não tenho certeza, mas agora é irrelevante. Enquanto falava, a mente de Orochimaru havia retornado quase ao normal, recuperando cerca de 70 a 80% de sua clareza. Deveríamos nos concentrar nos pergaminhos deles. Eu já verifiquei. Eles têm o mesmo pergaminho celestial que nós. Jiraiya interrompeu, finalmente quebrando o silêncio. Orochimaru levantou-se lentamente, apoiando as mãos nos joelhos, o rosto inexpressivo. O pergaminho do céu, hein? Nesse caso, destrua-o. Destruí-lo? Tsunade pareceu surpresa. Mas se fizer isso, outro time não conseguirá completar o exame. O que isso importa para nós? Orochimaru respondeu friamente. Você não está sendo um pouco mole demais? O mundo do shinobi é inerentemente brutal. Se eles falham, é simplesmente porque não foram fortes o suficiente. Tendo lidado com seu eu interior, Orochimaru encontrou seus pensamentos mais claros do que nunca. Sua intenção assassina havia recuado, substituída por um senso de clareza intensificado. Talvez, você esteja certo, Tsunade refletiu, seu tom suavizando. Para avançar para Chunin, deve-se confiar em sua própria força, não na misericórdia dos outros. Mas, ela fez uma pausa, olhando Orochimaru diretamente nos olhos. Você pode me prometer uma coisa, Orochimaru? Por favor, pare de matar pessoas à primeira vista. Do jeito que você estava antes. Era assustador. Orochimaru encontrou seu olhar sem vacilar. Mesmo no mundo do shinobi, há razões para matar. No campo de batalha, claro, há justificativa. Missões de assassinato? Tudo bem. Mas em situações cotidianas, você não pode simplesmente matar sem uma razão. A voz de Tsunade ficou mais resoluta. Mesmo nos exames Chunin, onde lutamos por pergaminhos, não há necessidade de matar. Afinal, somos da mesma vila, não somos? Orochimaru respirou fundo, considerando suas palavras por um momento. Não se preocupe. Não vai acontecer de novo. Satisfeita com sua resposta, Tsunade assentiu e sorriu. Tudo bem, vamos continuar andando e encontrar nosso próximo alvo. Sim, vamos, disse Orochimaru, começando a andar para frente mais uma vez. Tsunade e Jiraiya seguiram de perto, aliviados que a tensão havia diminuído. Nenhum deles notou o brilho nos olhos de Orochimaru quando ele olhou brevemente para várias árvores grandes à distância. Atrás daquelas árvores, algumas figuras tremiam de medo, tentando ao máximo permanecer escondidas. Capítulo 67. O que houve com esse cara? Atrás de uma grande árvore, um jovem com um corte de cabelo em formato de abacaxi sussurrava aterrorizado, com todo o seu corpo tremendo incontrolavelmente. Ele pressionou as costas firmemente contra a árvore, tentando se equilibrar, mas o medo era avassalador. Atrás de outras duas árvores estavam mais duas figuras, um garoto ruivo gordinho e uma loira magra. Suas expressões refletiam seu próprio medo, seus corpos rígidos de terror. Esses três eram ninguém menos que Inushika CH, a equipe de Konoha composta por membros dos renomados clãs Yamanaka, Nara e Akimishi. Após entrarem na floresta, eles se encontraram desconfortavelmente perto do grupo de Orochimaru. Por pura curiosidade, eles se aproximaram da área após ouvirem a comoção causada pela cobra gigante. O que testemunharam em seguida os abalou profundamente. Eles viram Orochimaru invocando uma Piton com sua técnica Mãos de Cobra das Sombras Ocultas, usando-a para resgatar um ninja de Konoha engolido inteiro. O tamanho e o terror da Piton deixaram uma marca indelével neles, lançando uma sombra de pavor sobre seus corações. Eles não conseguiam compreender como um garoto de 10 anos poderia possuir tanto chakra para invocar uma criatura tão grande. Horrendo. Aquele cara. Sim, não tem como competir com ele. O ruivo Akimishi e o magro Yamanaka caíram no chão, falando um após o outro. O medo em suas vozes era palpável. Embora fossem de famílias notáveis e considerados talentosos, o trio Inushika CH não era conhecido por poder destrutivo bruto. Contra uma besta de invocação assustadora como a de Orochimaru, eles eram completamente superados. Se Orochimaru tivesse voltado sua atenção para eles, eles não teriam escolha a não ser entregar seu pergaminho e esperar por misericórdia. Graças a Deus ele não parece interessado em nós. Nara Shikafu, o garoto com corte de cabelo de abacaxi, deu um suspiro de alívio. Se ele estivesse, estaríamos condenados. E agora, Shikafu? Perguntou o ruivo Akimishi com a voz trêmula. Vamos ficar escondidos aqui mais um pouco, esperar eles se afastarem. Sério.
Que tipo de monstro tem tanto chakra para uma técnica de invocação dessas? Quem sabe? Shikafu murmurou baixinho. Enquanto isso, de volta ao grupo de Orochimaru. Depois de confirmar que Orochimaru havia se recuperado completamente, Jiraiya voltou sua atenção para a enorme Piton que havia aparecido antes. Como você tem muito mais chakra que eu, Orochimaru? Jiraiya perguntou, com os olhos ainda arregalados de descrença. Era de conhecimento geral que quanto maior a criatura invocada, mais chakra ela consumia. Se Jiraiya tentasse invocar um sapo do mesmo tamanho da Piton, provavelmente drenaria todas as suas reservas de chakra. Nenhum ninja em sã consciência desperdiçaria todo o seu chakra em uma única invocação. Então Jiraiya concluiu que Orochimaru deve ter usado muito menos chakra do que o esperado para aquela cobra gigante. É estranho. Orochimaru sorriu levemente. Claro que é estranho. Jiraiya respondeu quase exasperado. Seu treinamento claramente não foca em construir reservas de chakra. Então como você tem muito mais que eu? Não faz sentido. Exatamente. Até eu estou surpreso. Tsunade entrou na conversa apoiando Jiraiya. Orochimaru não pertencia a nenhuma linhagem especial, nem havia passado por nenhum treinamento único de aprimoramento de chakra. E ainda assim, suas reservas de chakra superavam em muitas de Jiraiya, que treinava regularmente sozinho. Era uma situação desconcertante. Diante do questionamento deles, Orochimaru soltou um suspiro desamparado. Bem, parece que esse segredo não pode mais ser guardado. Segredo? O que você quer dizer? Tsunade perguntou. Não é nada muito complicado. É simplesmente o resultado da minha última pesquisa, embora ainda esteja em fase experimental. Pesquisa? Do que você está falando? Você está dizendo que encontrou uma maneira de aumentar suas reservas de chakra? Jiraiya e Tsunade ficaram atordoados. Para eles, a ideia de que poderia haver um método além do treinamento rigoroso para aumentar o chakra parecia absurda. Exatamente, Orochimaru assentiu, indiferente. O soro diluído no qual ele estava trabalhando era uma descoberta futura que ele planejava revelar, então não havia mal nenhum em avisá-los um pouco mais cedo. O que? Isso é impossível. Jiraiya e Tsunade exclamaram ao mesmo tempo, sua descrença era evidente. Mas quando as palavras saíram de suas bocas, eles rapidamente perceberam o quão tolas elas soavam. O chakra de Orochimaru tinha aumentado muito além dos limites normais, algo que não podia ser explicado apenas pelo treinamento. Como é impossível? Orochimaru respondeu calmamente. Você realmente acha que o treinamento é o único caminho para a força? Tsunade ficou em silêncio. Jiraiya cerrou os dentes, mas também ficou quieto. Desde que conseguiam se lembrar, eles acreditavam no princípio de que trabalho duro e treinamento eram as únicas maneiras de se tornar mais forte. Mas Orochimaru havia destruído essa crença bem diante dos olhos deles. Ao longo dos anos, eles lentamente passaram a aceitar os vários milagres que Orochimaru havia realizado. Ele começou a pesquisar genética humana aos 6 anos de idade e mais tarde desenvolveu a popular Super Recovery Potion. Agora, ouvir que ele estava trabalhando em uma maneira de aumentar as reservas de chakra não parecia tão absurdo, afinal. Você realmente é um monstro, Jiraiya murmurou, finalmente desistindo de resistir à ideia. No entanto, ainda havia uma sensação de desconforto crescendo em seu coração. Afinal, a base da força de um ninja sempre foi treinamento rigoroso e disciplina. Mas agora, Orochimaru estava sugerindo que a pesquisa científica poderia fornecer atalhos para esse poder. Isso derrubou tudo aquilo em que eles acreditavam. A coisa mais desanimadora para uma pessoa é quando uma crença que ela manteve durante toda a vida de repente desmorona diante dela. Era como as pessoas antigas acreditavam que a Terra era plana, apenas para depois ouvirem que ela era redonda. O colapso de tal crença seria como se o chão estivesse caindo sob seus pés. E agora tanto Jiraiya quanto Tsunade estavam sentindo o mesmo colapso. Sua crença profundamente enraizada de que a força só poderia ser conquistada por meio de trabalho duro estava sendo questionada. Seria possível que realmente houvesse outra maneira de ganhar poder? Será que toda a compreensão dele sobre o mundo ninja seria virada de cabeça para baixo? Monstro! E Orochimaru riu suavemente, notando as expressões preocupadas em seus rostos. Isso não é grande coisa. Além disso, não pense nisso como injusto. O mundo nunca foi justo para começar. Por exemplo, Tsunade, suas habilidades já superavam as dos outros no momento em que você nasceu. E com o passar do tempo, essa diferença só aumenta. Isso é justo com os outros ninjas? Isso, é realmente injusto, Jiraiya murmurou quase atordoado. Tudo bem, tudo bem. Você venceu, Tsunade disse com um suspiro, admitindo a derrota. Mas essa sua pesquisa realmente tem um efeito tão grande? Ela pode realmente mudar o físico de uma pessoa e aumentar suas reservas de chakra? E os efeitos colaterais? A menção dos efeitos colaterais, Jiraiya também ficou mais cético. Era bem sabido que todo remédio poderoso vinha com efeitos colaterais igualmente poderosos. Será que essa nova invenção poderia ser realmente segura? Orochimaru respondeu calmamente. Eu explico tudo para você mais tarde. Por que mais tarde? Tsunade perguntou, confusa. Porque temos companhia. Orochimaru disse, estreitando os olhos ao sentir uma presença se aproximando. Capítulo 68. Empresa? Tsunade ficou atordoada por um momento ao ouvir as palavras de Orochimaru, mas rapidamente se recuperou e se levantou, sacando uma kunai junto com Jiraiya. Os dois imediatamente assumiram posições defensivas, prontos para qualquer coisa. Onde está o inimigo? Mostre-se. Jiraiya-sama já viu você.
Jiraiya gritou, seus olhos examinando os arredores com vigilância redobrada. Orochimaru, notando a reação deles, riu baixinho. Não se preocupem, o inimigo ainda não chegou. O quê? Tsunade gemeu, relaxando sua postura em exasperação. Você não pode simplesmente dizer tudo de uma vez? Você nos deixou nervosos por nada, acrescentou Jiraiya com um suspiro. Estava claro que esse exame não era um grande desafio para os três. Eles não subestimavam seus inimigos, mas só levavam as coisas a sério quando um oponente digno aparecia. Jiraiya, apesar de seu comportamento despreocupado e idiota de sempre, não era nenhum tolo quando importava. Ele era tão confiável quanto qualquer um em momentos críticos. A propósito, Orochimaru, Tsunade de repente se lembrou de algo. Você não disse antes que havia um time ninja atrás de nós? Ela e Jiraiya estavam tão concentrados no enorme jutsu de invocação de Orochimaru que nem perceberam a presença de alguém por perto. Sim, Orochimaru confirmou com uma expressão ilegível. Tsunade levantou uma sobrancelha. Então, já que você sabia que eles estavam lá atrás, por que não pegou o pergaminho deles? Isso parece bem fora do seu personagem. Quer saber por quê? Orochimaru respondeu calmamente. Tsunade assentiu ansiosamente curiosa sobre seu raciocínio. É simples. Eu estava de bom humor depois de lidar com alguma coisa, então decidi deixá-los em paz. De bom humor. O rosto de Tsunade ficou sombrio de descrença. E se você ficar de bom humor o tempo todo e ninguém aparecer para nos desafiar? E se falharmos na missão? Orochimaru sorriu, sem se incomodar em responder diretamente. Você acha que isso é possível? Sua resposta deixou Tsunade momentaneamente sem palavras. Nesta floresta, cheia de ninjas ambiciosos querendo passar nos exames Chunin, era impossível evitar o confronto por muito tempo. Alguém sempre viria procurando briga. Jiraiya riu e deu de ombros. Tsunade, tenho que dizer, sua pergunta foi um pouco idiota. As pessoas sempre dizem que seios grandes significam cérebro pequeno. Mas como você explica seu peito plano ser tão sem cérebro? Você não foi sempre assim, foi? Ele esfregou o queixo em falsa contemplação, fingindo refletir sobre o significado da vida. Os olhos de Tsunade imediatamente se contraíram de fúria, seus punhos cerrando-se enquanto as veias saltavam em sua testa. Jiraiya, você está querendo morrer, não é? Voa, voa, acalme-se. Jiraiya agitou as mãos freneticamente enquanto recuava, percebendo que tinha cutucado o urso. Tem um inimigo por perto, lembra? Não vamos fazer cena. Mas Tsunade não estava aceitando. Ela avançou em direção a Jiraiya, pronta para dar um golpe punitivo. Quando Tsunade estava prestes a atacar, uma voz desconhecida soou de repente. Ah, esse é o exame Chunin, ou você está só brincando de casinha? Quem está aí? Tsunade parou no meio do ataque, sua frustração agora direcionada à voz desconhecida. Orochimaru também se levantou com um brilho frio nos olhos. Um momento depois. Uau, uau! 3 figuras caíram das árvores, pousando estrategicamente no chão para formar um triângulo ao redor de Orochimaru e sua equipe. Ao ver os 3 adolescentes aparecerem, Orochimaru permaneceu completamente imperturbável. Ele esperava isso. Toda vez que parava para descansar, ele liberava um enxame de pequenas moscas invisíveis para monitorar a área ao redor. Combinado com suas habilidades de percepção aguçadas, ele sabia sobre esses 3 há algum tempo. O trio parecia ter cerca de 13 anos, e a julgar pelo emblema em suas roupas, quem os liderava pertencia ao clã Uchiha. Então, você é Orochimaru? Perguntou o garoto Uchiha líder, estreitando os olhos enquanto o avaliava. A resposta de Orochimaru foi indiferente, quase desdenhosa. Nós realmente precisamos de apresentações antes de lutar? Tsunade teve que sufocar uma risada da franqueza de Orochimaru, e até Jiraiya foi pego momentaneamente desprevenido. Este não era o Orochimaru que eles estavam acostumados. Ele geralmente não era de brincadeiras. Uchiha Dan, o líder do trio, franziu a testa diante da arrogância de Orochimaru. Você tem coragem, garoto. Você ao menos sabe com quem está falando? Uchiha Dan era um membro do prestigiado clã Uchiha e estava bem ciente de suas próprias habilidades. Aos 13 anos, ele estava confiante em sua força, ainda mais depois de ouvir sobre a reputação de Orochimaru. O espírito competitivo de Dan, típico dos Uchiha, explodiu quando ele pensou em quantos elogios Orochimaru estava recebendo. Gênio? Dan zombou. Não importa o quão talentoso Orochimaru pudesse ser, ele não era do clã Uchiha. Para alguém como Dan, ninguém poderia se comparar ao poder de sua própria linhagem. Você realmente acha que é forte, garoto? Um dos companheiros de equipe de Dan provocou. Você é apenas um órfão sem pais. O que há para ser tão arrogante? A provocação deles tocou um acorde. Eles claramente fizeram o dever de casa, sabendo o suficiente sobre o passado de Orochimaru para usar isso contra ele. Ao ouvir isso, a expressão de Orochimaru escureceu. Tsunade e Jiraiya também ficaram assustados. Estando juntos por tanto tempo, eles sabiam melhor do que ninguém que os pais de Orochimaru faleceram quando ele era jovem. Mas como companheiros de equipe, eles nunca tocaram no assunto, entendendo o quão sensível era o assunto para ele. Jiraiya ainda se lembrava da aura ameaçadora que Orochimaru exalara na primeira vez que alguém mencionou seus pais. Se Tsunade não tivesse intervindo naquela época, Jiraiya estava convencido de que Orochimaru teria feito algo drástico. Entretanto, dessa vez parecia diferente. Orochimaru permaneceu calmo, seus olhos fixos no garoto Uchiha. Diga-me seu nome. Uchiha Dan, ele respondeu orgulhosamente estufando o peito. Típico do clã Uchiha, sempre cheio de arrogância. Os lábios de Orochimaru se curvaram em um sorriso fino. Você é confiante demais.
Não superestime suas habilidades. O rosto de Dan se contorceu de raiva, e ele rapidamente pegou a espada presa em suas costas. Com um movimento rápido, Dan desembainhou sua lâmina, e seus dois companheiros de equipe fizeram o mesmo, sacando suas kunai. Estava claro que eles não tinham intenção de negociar o pergaminho. Eles queriam derrubar Orochimaru primeiro. Uau! Num piscar de olhos, a figura de Orochimaru desapareceu de vista. Tão rápido, Dan engasgou, seus olhos se arregalando em descrença. Ele mal teve tempo de reagir antes que Orochimaru reaparecesse bem na sua frente. Capítulo 69. Embora Uchiha Dan já tivesse visto Orochimaru e seus companheiros de equipe em ação e tivesse algum conhecimento de suas técnicas de movimento corporal, testemunhá-los em primeira mão em batalha foi uma experiência completamente diferente. Felizmente para ele, ele reagiu rápido. A defesa era frequentemente mais fácil do que o ataque, especialmente se ele pudesse evitar a explosão inicial de velocidade do oponente. Ele acreditava que se conseguisse segurar aquele primeiro golpe, o resto da batalha se encaixaria. Mas algo estava errado. Quando ele se preparou para se defender, percebeu que Orochimaru não estava vindo atrás dele. Em vez disso, Orochimaru havia mudado de alvo, atacando seus companheiros de equipe. Em sua mão, em algum momento, uma kunai havia aparecido. Não, intenção assassina. Dan pensou horrorizado. A intenção assassina era um tipo específico de aura, uma que só aparecia naqueles que tinham tirado uma vida antes. Esse garoto, esse monstro, já matou alguém? Os pensamentos de Dan corriam, mas ele não tinha tempo para pensar neles. Ele sabia que se não agisse agora, seu companheiro de equipe estaria morto em segundos. Na vila de Konoha, matar um colega ninja era equivalente a trair a vila, mas o exame Chunin era diferente. Aqui as regras eram mais cruéis. Fatalidades eram permitidas. Para Dan, não era que ele se importasse tanto com a vida de seu companheiro de equipe, mas ele sabia que se seu companheiro morresse, seu time seria eliminado do exame. Ele tinha que agir. Uau! Dan rapidamente usou sua própria técnica de teletransporte, jogando-se entre Orochimaru e seu companheiro de equipe no último momento. Não me subestime! Ele gritou sua espada ninja encontrando a kunai de Orochimaru em um forte choque metálico. Ruído. A força da colisão chocou Dan. A força de Orochimaru era irreal. Como? Como ele não é apenas rápido, mas também tão forte? Percebendo que não conseguia mais se segurar, os olhos de Dan brilharam com determinação. Usando a força de Orochimaru, ele empurrou e puxou seu companheiro de volta para a segurança, distanciando-os do alcance imediato de Orochimaru. Enquanto eles recuavam, os olhos escuros de Dan se transformaram em um Sharingan escarlate profundo. Mão de serpente latente das sombras. A voz de Orochimaru soou e em um instante inúmeras cobras dispararam de suas mãos, indo direto para Dan em retirada. Com seu Sharingan agora ativado, a visão de Dan desacelerou o mundo ao seu redor. As cobras pareciam se mover em câmera lenta. Ele torceu seu corpo de maneiras não naturais, desviando por pouco das mandíbulas estalando das serpentes. No entanto, enquanto Dan conseguiu escapar do ataque, seu companheiro de equipe não teve a mesma sorte. Nani, o companheiro de equipe engasgou. As presas de várias cobras cravaram-se em sua pele. Ele sentiu a força esmagadora de seus corpos envolvendo, e antes que pudesse reagir, ele foi puxado violentamente em direção a Orochimaru. Orochimaru! Tsunade e Jiraiya gritaram em uníssono, temendo o pior. Mas o que Orochimaru fez em seguida fez com que eles suspirassem de alívio. Em vez de cravar a kunai no coração do garoto preso, Orochimaru simplesmente cerrou o punho e desferiu um soco brutal em seu rosto. Estrondo. O soco fez o garoto voar como uma bala de canhão. Estrondo. O chão se rasgou em seu rastro enquanto ele deslizava por mais de 10 metros, criando uma vala funda, poeira e detritos enchendo o ar. Seu corpo finalmente colidiu com uma árvore distante com um baque alto. A força de Orochimaru, embora não fosse algo que ele tivesse treinado excessivamente, era formidável. Seu físico naturalmente aprimorado garantia que qualquer um atingido por ele o sentiria profundamente. Incrível! Murmurou o companheiro de equipe restante de Dan, atordoado demais para se mover. Orochimaru não era apenas rápido, mas sua força bruta era assustadora. Não fique aí parado, seu idiota! Dan gritou, tirando seu companheiro de equipe do transe. No entanto, quando o companheiro de equipe voltou a si, já era tarde demais. O chão abaixo dele havia se transformado em um pântano. Liberação da terra. Pântano do submundo. Jiraiya gritou, sorrindo maliciosamente. Ei, você não pode ser pego sonhando acordado no meio de uma batalha, provocou Jiraiya. O ninja preso lutou, mas quanto mais ele tentava se libertar, mais fundo ele afundava no lodo. Antes que ele pudesse bolar um plano para escapar, uma sombra pairou sobre ele. Aí vem um soco. Tsunade gritou alegremente enquanto saltava no ar, desferindo um soco na direção do ninja indefeso. Ele levantou os braços em uma tentativa desesperada de bloquear, mas com os pés presos no pântano, não havia como resistir à força monstruosa de Tsunade. Estrondo. O soco dela acertou, fazendo-o voar para fora do pântano e cair no chão como uma boneca de pano, seguindo o destino de seu outro companheiro de equipe. E assim, o que começou como uma batalha 3v3 rapidamente se tornou 3v1. Finalmente disposto a se juntar à luta, hein? Orochimaru disse com um sorriso, seus olhos se voltando para Jiraiya e Tsunade. Os dois não tinham levantado um dedo desde que entraram na Floresta da Morte, e agora parecia que eles estavam finalmente se envolvendo.
Contanto que você não esteja matando ninguém, estou feliz em intervir. Tsunade respondeu com um sorriso. Ela atravessou o pântano, chakra concentrado em seus pés para evitar afundar. Ela então bateu palmas de brincadeira. Como companheiros de equipe de Orochimaru, ela e Jiraiya sabiam que uma vez que a mão de cobra das sombras latentes de Orochimaru tomasse conta, seria necessária apenas uma kunai para acabar com o inimigo. Mas em vez disso, Orochimaru se conteve e deu um soco. Isso, aos olhos de Tsunade, confirmou que Orochimaru ainda era o companheiro de equipe em quem ela confiava, alguém que não estava matando desnecessariamente. Com medo de que eu mate alguém? Orochimaru perguntou, seu tom calmo. É bom matar inimigos, mas eles são da nossa vila, e isso é apenas um exame. Tsunade não terminou a frase, mas confiou que Orochimaru entendeu seu ponto. Entendo, respondeu Orochimaru, seu tom indicando que não tinha problema com isso. Droga! Vocês todos vão me ignorar? Dan gritou com raiva, percebendo que o trio estava conversando tranquilamente enquanto o ignorava completamente. O clã Uchiha se orgulhava de seus talentos inatos e poder espiritual ser ignorado assim, especialmente por 3 crianças mais novas que ele, era insuportável. O que foi? Jiraiya provocou, cruzando os braços com um sorriso irônico. Você ainda acha que pode derrotar nós 3 sozinho? Os punhos de Dan se apertaram de raiva. Ele sabia melhor do que ninguém que as probabilidades estavam contra ele agora. Com seus 2 companheiros de equipe caídos, e a proeza de combate que o trio havia demonstrado, ele não tinha chance. Percebendo sua situação, ele tomou uma decisão rápida. Por mais que eu odeie admitir, não tenho escolha, ele disse entre dentes. Pegue o pergaminho e deixe-nos ir. Ele lentamente enfiou a mão na bolsa e colocou o pergaminho cuidadosamente no chão. A palavra terra estava claramente escrita no pergaminho. Capítulo 70. Embora Uchiha Dan já tivesse visto Orochimaru e seus companheiros de equipe em ação e tivesse algum conhecimento de suas técnicas de movimento corporal, testemunhá-los em primeira mão em batalha foi uma experiência completamente diferente. Felizmente para ele, ele reagiu rápido. A defesa era frequentemente mais fácil do que o ataque, especialmente se ele pudesse evitar a explosão inicial de velocidade do oponente. Ele acreditava que se conseguisse segurar aquele primeiro golpe, o resto da batalha se encaixaria. Mas algo estava errado. Quando ele se preparou para se defender, percebeu que Orochimaru não estava vindo atrás dele. Em vez disso, Orochimaru havia mudado de alvo, atacando seus companheiros de equipe. Em sua mão, em algum momento, uma kunai havia aparecido. Não, intenção assassina. Dan pensou horrorizado. A intenção assassina era um tipo específico de aura, uma que só aparecia naqueles que tinham tirado uma vida antes. Esse garoto, esse monstro, já matou alguém? Os pensamentos de Dan corriam, mas ele não tinha tempo para pensar neles. Ele sabia que se não agisse agora, seu companheiro de equipe estaria morto em segundos. Na vila de Konoha, matar um colega ninja era equivalente a trair a vila, mas o exame Chunin era diferente. Aqui as regras eram mais cruéis. Fatalidades eram permitidas. Para Dan, não era que ele se importasse tanto com a vida de seu companheiro de equipe, mas ele sabia que se seu companheiro morresse, seu time seria eliminado do exame. Ele tinha que agir. Uau! Dan rapidamente usou sua própria técnica de teletransporte, jogando-se entre Orochimaru e seu companheiro de equipe no último momento. Não me subestime! Ele gritou sua espada ninja encontrando a kunai de Orochimaru em um forte choque metálico. Ruído. A força da colisão chocou Dan. A força de Orochimaru era irreal. Como? Como ele não é apenas rápido, mas também tão forte? Percebendo que não conseguia mais se segurar, os olhos de Dan brilharam com determinação. Usando a força de Orochimaru, ele empurrou e puxou seu companheiro de volta para a segurança, distanciando-os do alcance imediato de Orochimaru. Enquanto eles recuavam, os olhos escuros de Dan se transformaram em um Sharingan escarlate profundo. Mão de serpente latente das sombras. A voz de Orochimaru soou e em um instante inúmeras cobras dispararam de suas mãos, indo direto para Dan em retirada. Com seu Sharingan agora ativado, a visão de Dan desacelerou o mundo ao seu redor. As cobras pareciam se mover em câmera lenta. Ele torceu seu corpo de maneiras não naturais, desviando por pouco das mandíbulas estalando das serpentes. No entanto, enquanto Dan conseguiu escapar do ataque, seu companheiro de equipe não teve a mesma sorte. Nani, o companheiro de equipe engasgou. As presas de várias cobras cravaram-se em sua pele. Ele sentiu a força esmagadora de seus corpos envolvendo, e antes que pudesse reagir, ele foi puxado violentamente em direção a Orochimaru. Orochimaru! Tsunade e Jiraiya gritaram em uníssono, temendo o pior. Mas o que Orochimaru fez em seguida fez com que eles suspirassem de alívio. Em vez de cravar a kunai no coração do garoto preso, Orochimaru simplesmente cerrou o punho e desferiu um soco brutal em seu rosto. Estrondo. O soco fez o garoto voar como uma bala de canhão. Estrondo. O chão se rasgou em seu rastro enquanto ele deslizava por mais de 10 metros, criando uma vala funda, poeira e detritos enchendo o ar. Seu corpo finalmente colidiu com uma árvore distante com um baque alto. A força de Orochimaru, embora não fosse algo que ele tivesse treinado excessivamente, era formidável. Seu físico naturalmente aprimorado garantia que qualquer um atingido por ele o sentiria profundamente. Incrível! Murmurou o companheiro de equipe restante de Dan, atordoado demais para se mover. Orochimaru não era apenas rápido, mas sua força bruta era assustadora. Não fique aí parado, seu idiota! Dan gritou, tirando seu companheiro de equipe do transe. No entanto, quando o companheiro de equipe voltou a si, já era tarde demais.
O chão abaixo dele havia se transformado em um pântano. Liberação da terra, pântano do submundo. Jiraiya gritou, sorrindo maliciosamente. Ei, você não pode ser pego sonhando acordado no meio de uma batalha, provocou Jiraiya. O ninja preso lutou, mas quanto mais ele tentava se libertar, mais fundo ele afundava no lodo. Antes que ele pudesse bolar um plano para escapar, uma sombra pairou sobre ele. Aí vem um soco. Tsunade gritou alegremente enquanto saltava no ar, desferindo um soco na direção do ninja indefeso. Ele levantou os braços em uma tentativa desesperada de bloquear, mas com os pés presos no pântano, não havia como resistir à força monstruosa de Tsunade. Estrondo. O soco dela acertou, fazendo-o voar para fora do pântano e cair no chão como uma boneca de pano, seguindo o destino de seu outro companheiro de equipe. E assim, o que começou como uma batalha 3v3 rapidamente se tornou 3v1. Finalmente disposto a se juntar à luta, hein? Orochimaru disse com um sorriso, seus olhos se voltando para Jiraiya e Tsunade. Os dois não tinham levantado um dedo desde que entraram na Floresta da Morte, e agora parecia que eles estavam finalmente se envolvendo. Contanto que você não esteja matando ninguém, estou feliz em intervir. Tsunade respondeu com um sorriso. Ela atravessou o pântano, chakra concentrado em seus pés para evitar afundar. Ela então bateu palmas de brincadeira. Como companheiros de equipe de Orochimaru, ela e Jiraiya sabiam que uma vez que a mão de cobra das sombras latentes de Orochimaru tomasse conta, seria necessária apenas uma kunai para acabar com o inimigo. Mas em vez disso, Orochimaru se conteve e deu um soco. Isso, aos olhos de Tsunade, confirmou que Orochimaru ainda era o companheiro de equipe em quem ela confiava, alguém que não estava matando desnecessariamente. Com medo de que eu mate alguém? Orochimaru perguntou, seu tom calmo. É bom matar inimigos, mas eles são da nossa vila, e isso é apenas um exame. Tsunade não terminou a frase, mas confiou que Orochimaru entendeu seu ponto. Entendo, respondeu Orochimaru, seu tom indicando que não tinha problema com isso. Droga! Vocês todos vão me ignorar? Dan gritou com raiva, percebendo que o trio estava conversando tranquilamente enquanto o ignorava completamente. O clã Uchiha se orgulhava de seus talentos inatos e poder espiritual ser ignorado assim, especialmente por 3 crianças mais novas que ele, era insuportável. O que foi? Jiraiya provocou, cruzando os braços com um sorriso irônico. Você ainda acha que pode derrotar nós 3 sozinho? Os punhos de Dan se apertaram de raiva. Ele sabia melhor do que ninguém que as probabilidades estavam contra ele agora. Com seus 2 companheiros de equipe caídos, e a proeza de combate que o trio havia demonstrado, ele não tinha chance. Percebendo sua situação, ele tomou uma decisão rápida. Por mais que eu odeie admitir, não tenho escolha, ele disse entre dentes. Pegue o pergaminho e deixe-nos ir. Ele lentamente enfiou a mão na bolsa e colocou o pergaminho cuidadosamente no chão. A palavra terra estava claramente escrita no pergaminho. Capítulo 71. Ao ver o pergaminho que Dan colocou no chão, Tsunade e Jiraiya não puderam deixar de sentir uma onda de excitação. O pergaminho que eles seguravam era o pergaminho do céu, e agora com o pergaminho da terra em mãos, sua missão estava efetivamente completa. Tudo o que restava era ir para a torre central. Ainda era o primeiro dia de prova, e a perspectiva de ser o primeiro time a chegar à torre central os enchia de orgulho. No entanto, Dan claramente não estava feliz com a situação. Mesmo que ele não estivesse disposto, que escolha ele tinha? Ele subestimou Orochimaru e pagou o preço por isso. O mesmo erro quase fez com que 3 ninjas de Konoha fossem mortos antes, e agora deixou 2 de seus companheiros de equipe gravemente feridos. Tudo isso foi o custo de sua própria arrogância, e ele não podia culpar mais ninguém. Diante da força avassaladora de Orochimaru, Dan não teve escolha a não ser oferecer o pergaminho da terra como forma de garantir sua própria segurança. Ele esperava que ao entregar o pergaminho, pudesse sair e talvez encontrar outra equipe para roubar os pergaminhos, garantindo a passagem de sua equipe no exame. Tsunade vinda do clã Senju, ela sempre abrigou um certo desdém pelos Uchiha. O relacionamento entre os 2 clãs sempre foi tenso. Embora compartilhassem a mesma vila, sempre havia uma corrente oculta de animosidade. E durante momentos como esses, mesmo que não fosse um conflito aberto, não havia amor perdido entre eles. Se Orochimaru estava dificultando as coisas para um Uchiha, ela não via razão para intervir. Os lábios de Orochimaru se curvaram em um sorriso malicioso. Tudo bem, andem logo. Parece que os Uchihas não são tão impressionantes quanto eles pensam. Seu bastardo. Dan rosnou sua fúria mal contida. Seu orgulho como um Uchiha estava em frangalhos depois de ser forçado a entregar o pergaminho da terra, e agora esse ninja nascido civil estava humilhando seu clã? Era impensável. A arrogância dos Uchiha nunca permitiria tal insulto. Você vai pagar por isso, Orochimaru. Dan gritou, sua mão segurando o punho de sua espada firmemente. Seus olhos Sharingan brilharam para a vida, seu sangue fervendo de raiva. Orochimaru permaneceu imperturbável, seus olhos frios travando nos de Dan. Você quer lutar? Tudo bem. Mas esse será seu último erro. Sem olhar para trás, Orochimaru fez um gesto sutil para Jiraiya e Tsunade, sinalizando para eles ficarem fora da luta. Ele queria lidar com isso sozinho. Tsunade e Jiraiya trocaram olhares inquietos, mas sabiam que era melhor não interferir. Quando Orochimaru enfrentava um único oponente, ele nunca permitia que ninguém mais interviesse. Esta era sua luta, e ele pretendia terminá-la. Nas profundezas da Floresta da Morte, outro grupo de 3 liderados por um garoto do clã Inuzuka estava em movimento, saltando de galho em galho com seus ninken ao lado deles.
Esperem um momento. Inuzuka-zen ordenou, levantando a mão para deter o avanço de sua equipe. O que houve? Ryuichi do clã Hyuga perguntou. Ouvi algo lá na frente. Ryuichi, você pode usar seu Byakugan para verificar? Entendi. Com isso, Ryuichi ativou seu Byakugan. As veias ao redor de seus olhos saltaram enquanto sua visão se expandia, cortando a densa floresta na frente deles como uma faca na manteiga. São eles. Ryuichi disse surpreso. Quem? Zen perguntou, seu interesse despertado. O trio da sala de exames com Orochimaru, Senju Tsunade e Jiraiya. Orochimaru? Interessante. Com quem eles estão lutando? Eles vão enfrentar o time de Uchiha Dan, respondeu Ryuichi. Os olhos de Zen brilharam com a menção de Uchiha Dan. Uchiha Dan? Isso sim é uma surpresa. Se eles acabarem enfraquecendo um ao outro, podemos atacar e pegar os despojos. Vamos lá. Espere, Zen. Ryuichi parou, sua voz tensa. O que está errado? A luta já acabou. Capítulo 72. Quando soube que a batalha havia terminado, Zen ficou inicialmente atordoado, mas logo ficou animado. Acabou? Haha, me diga, qual time venceu? O time de Orochimaru, respondeu Hyuga Ryuichi, ainda observando a cena à frente com uma expressão solene. Sério? Os olhos de Zen se iluminaram, ignorando completamente o tom sério na voz de Ryuichi. Esse Orochimaru é algo especial. Ele até derrotou o Uchiha Dan, mas aposto que foi por pouco, certo? O chakra deles deve estar quase esgotado agora. Esse é o momento perfeito para atacar e pegar o pergaminho deles. Vamos lá, xingo Ryuichi. Não se incomode, Zen, disse Ryuichi com a voz firme e séria. Yen fez uma pausa, intrigado. O que você quer dizer? Ryuichi continuou, seu rosto sério. A batalha deles nem chegou perto. Foi um massacre unilateral completo e absoluto, assim como suas lutas anteriores. O time de Uchiha Dan não teve chance, eles nem conseguiram revidar. Ele deixou isso penetrar por um momento antes de acrescentar, e quanto ao chakra deles, não há sinal de exaustão. Eles parecem tão frescos como sempre. O quê? Inuzuka-zen não conseguia acreditar no que ouvia. Nenhuma chance de revidar, mas Uchiha Dan é um prodígio. Como isso é possível? Zen conhecia Dan pessoalmente. Eles treinaram juntos, e ele testemunhou os talentos do garoto em primeira mão. Durante a competição de equipe anterior, o esquadrão de Dan havia esmagado seus oponentes sem muito esforço. Quando dois times poderosos se enfrentaram, Zen esperava que faíscas voassem, com o lado mal conseguindo arrancar uma vitória. A ideia de que o time de Dan havia sido completamente dominado não fazia sentido para ele. Zumbido. Naquele momento, um grande inseto voou de volta da selva, pousando obedientemente no dedo estendido de Shingo Aburame, que usava óculos escuros. Após um breve momento, Shingo assentiu decisivamente. Eles são fortes demais para nós, Shingo declarou claramente. Não temos chance. É melhor recuarmos. Zen olhou entre seus dois companheiros de equipe, suas expressões sérias lhe dizendo tudo o que ele precisava saber. Ele confiava no julgamento deles, afinal, eles eram uma equipe de rastreamento. Enquanto o cão do clã Inuzuka de Zen era o melhor em rastrear cheiros, era o Byakugan de Ryuichi e os insetos de Shingo que podiam sentir a verdadeira força de seus alvos. Ainda assim, a curiosidade de Zen não foi satisfeita. O quê? Chegamos até aqui, não podemos simplesmente dar uma olhada rápida de longe? Zen perguntou, ainda hesitante em desistir completamente da missão. Shingo pensou um pouco, então calmamente respondeu, podemos observar de longe, mas não devemos enfrentá-los. Se não chegarmos muito perto, ficaremos bem. Eu concordo, Ryuichi acrescentou. Eles provavelmente já reuniram seus pergaminhos. Estaremos seguros se mantivermos distância. Zen, sentindo-se aliviado por não perder nada, sorriu e disse, bem, então o que estamos esperando? Vamos. Com isso, o trio assentiu um para o outro e silenciosamente se dirigiu para a cena da batalha. Enquanto isso, Dan estava deitado no chão, apertando o peito com dor e confusão. Ele não conseguia entender o que tinha acabado de acontecer. Ele tinha visto os movimentos de Orochimaru claramente, mas seu corpo não tinha sido capaz de reagir rápido o suficiente para evitar os ataques. E algumas das técnicas que Orochimaru usou, Dan não conseguia nem compreendê-las com seu Sharingan. Como isso era possível? Orochimaru estava sobre ele, sua expressão calma, mas fria. Mesmo que você possua o Sharingan, ter apenas um Tomoe o torna muito fraco. Esqueça, vamos lá. Com isso, Orochimaru gesticulou para que Tsunade e Jiraiya o seguissem, ignorando Dan, que permaneceu no chão em dor e descrença. A batalha foi rápida e simples. Orochimaru confiou em sua velocidade superior, usando ninjutsu básico que não exigia selos de mão para confundi-lo e subjugá-lo. Na série original, Granit o aconselhou que para derrotar o Sharingan, é preciso evitar lutar de frente ou neutralizar seu poder de alguma forma. Mas Orochimaru, mesmo sem tal conselho, tinha muitas maneiras de lidar com o famoso dojutsu dos Uchiha. Havia várias técnicas para combater o Sharingan, cegar a visão do oponente. Usar uma técnica como o Jutsu da névoa oculta poderia obscurecer o campo de batalha, tornando a vantagem da visão do Sharingan inútil. Velocidade absoluta. Técnicas como o Deus Voador do Trovão. Os 8 portões ou a armadura de relâmpagos do Raikage eram tão rápidas que nem o Sharingan conseguia acompanhar. Chakra da besta com cauda. O chakra errático e imenso de uma besta com cauda não poderia ser previsto pelo Sharingan. Orochimaru não precisava desses métodos, no entanto. Em vez disso, ele usou uma tática mais simples, velocidade esmagadora. Ele se moveu tão rápido que os olhos de Dan puderam ver seus ataques, mas seu corpo não conseguiu acompanhar.
Usando técnicas básicas como as mãos de cobra das sombras ocultas, Orochimaru o desorientou facilmente e o derrotou, tornando a batalha muito fácil. Sinceramente, Orochimaru nem precisava ir tão longe. Se quisesse, ele poderia simplesmente ter ativado seu Sharingan. Com seu Sharingan de 3 Tomoe contra o Tomoe único de Dan, ele poderia ter vencido apenas olhando nos olhos do garoto. Mas Orochimaru preferiu manter seu Sharingan em segredo por enquanto, não o revelando a menos que fosse absolutamente necessário. Enquanto Orochimaru pegava os pergaminhos, Tsunade sorriu e perguntou: bem, o objetivo principal está completo. Devemos ir direto para a torre central agora? Orochimaru balançou a cabeça. Não precisa se apressar. Tenho algo um pouco mais, algo interessante em mente. Interessante? Tipo o quê? Jiraiya perguntou intrigado. Orochimaru compartilhou seu plano, e enquanto ele o explicava, os olhos de Jiraiya brilharam de excitação. Oh, eu gosto desse plano. Haha, isso vai ser divertido. E você, Tsunade? Orochimaru perguntou. Tsunade sorriu docemente. Você é meu namorado, não é? Claro, eu vou junto com isso. Ao ouvir a palavra namorado, Jiraiya, que estava animado momentos antes, de repente pareceu ter sido forçado a engolir algo amargo. Mas Orochimaru, sem mostrar reação ao termo, simplesmente continuou. Tudo bem, então vamos começar, disse Orochimaru. Ele puxou uma kunai, cortando seu polegar e espalhando sangue por sua mão antes de formar uma série de selos de mão. Javali, cachorro, pássaro, macaco, carneiro. Jutsu de invocação. Com um estrondo alto, uma enorme nuvem de fumaça branca encheu a clareira. Quando a fumaça começou a se dissipar, a forma massiva da Piton gigante de antes reapareceu na frente deles. O plano estava agora em ação. Capítulo 73. A Piton gigante que Orochimaru havia invocado era a mesma de antes, enorme e aterrorizante. Seu corpo era tão grosso quanto várias pessoas apertando as mãos, e seus olhos, maiores que uma cabeça humana, brilhavam com um brilho predatório. Orochimaru, no entanto, não pareceu notar nada de anormal. Com um salto calmo, ele pulou na cabeça da cobra e acenou casualmente para Tsunade e Jiraiya. Vamos lá para cima. Uau! Tsunade e Jiraiya seguiram o exemplo, pousando atrás de Orochimaru. Apesar do tamanho e da ferocidade da cobra, nenhum deles vacilou. Eles já estavam acostumados há muito tempo com as invocações de Orochimaru e aprenderam a confiar em suas decisões. Você está chamando essa cobra grande de novo? Tem certeza de que tem chakra suficiente para mantê-la viva? Tsunade perguntou com ceticismo, ainda maravilhada com o tamanho da criatura. Eu não faria nada que não tivesse certeza, respondeu Orochimaru, com o tom indiferente de sempre. Com um movimento de pulso, ele sinalizou para a Piton gigante se mover. Vamos, disse Orochimaru. Sim, mestre, a Piton gigante sibilou em resposta antes de deslizar para frente, atravessando o mato, arrancando árvores e pisoteando tudo em seu caminho enquanto se aprofundava na floresta. De seu lugar escondido, Inuzuka Zen, Yuga Ryuichi e Aburame Shingo observavam a enorme cobra e seus cavaleiros com olhos arregalados de descrença. Até o Uchiha-dan, ainda se recuperando de sua derrota, só conseguia assistir em silêncio atordoado enquanto Orochimaru e seu time desapareciam na floresta na Piton gigante. Isso é loucura, Zen sussurrou, incapaz de tirar os olhos da cena. Como ele tem tanto chakra? Os três trocaram olhares, cada um vendo a mesma coisa refletida nos olhos do outro. Medo? Que tipo de monstro é ele? Shingo murmurou. Zen olhou subconscientemente para seu próprio companheiro, o pequeno cão amarelo chamado Kiku. O clã Inuzuka era conhecido por seu vínculo com seus companheiros caninos, e os cães que eles criavam eram endurecidos pela batalha e corajosos. No entanto, agora Kiku tremia incontrolavelmente a seus pés, visivelmente aterrorizado pela presença da cobra de Orochimaru. Zen rapidamente se abaixou, dando tapinhas na cabeça de Kiku para acalmá-lo. Está tudo bem, está tudo bem. Zen deu uma olhada a Ryuichi disse de repente com um tom áspero. O que está errado? Olhe para onde eles estão indo. Zen olhou para cima confuso. Não é esse o caminho para a torre central? Ryuichi balançou a cabeça. Não. A direção que eles estão indo não é para a torre central. Dentro da torre no centro da Floresta da Morte, o terceiro Hokage estava no andar inferior, ouvindo os relatórios dos examinadores sobre os últimos dias do exame de seleção Chunin. Ao redor dele, havia um punhado de Jounin de Konoha, com membros da Anbu escondidos nas sombras, prontos para intervir a qualquer momento. Hoje é o quinto dia, o Hokage refletiu em voz alta, franzindo a testa enquanto olhava para os 4 times parados diante dele. Apenas 4 times completaram sua missão até agora. O terceiro Hokage achou isso estranho. Das 80 equipes que entraram na Floresta da Morte, mesmo que metade fosse eliminada, ainda deveria haver pelo menos 20 equipes que tiveram sucesso até agora. No entanto, aqui estavam apenas 4, e o que era mais preocupante era que seus próprios discípulos Orochimaru, Tsunade e Jiraiya não estavam entre eles. Não fazia sentido. Ele conhecia melhor do que ninguém a força de seus alunos. Para eles não terem completado a missão ainda não era apenas incomum, era um pouco embaraçoso, considerando seu potencial. O olhar do Hokage varreu os 4 times presentes. O primeiro a chegar foi o time de ataque Sakumo, que chegou à torre no segundo dia. Seguindo-os, o time de Zen chegou no terceiro dia, e então o time de Nara Shikaku no quarto dia. O time de Uchiha-dan tinha acabado de chegar naquela manhã. O Hokage olhou para os examinadores. E os outros times? O examinador deu um passo à frente e falou respeitosamente. Muitos foram eliminados devido a ferimentos ou falta de pergaminhos, Hokage-sama. Quanto ao resto? Bum!
Uma explosão repentina sacudiu o chão, interrompendo o examinador no meio da frase. O que foi isso? O Hokage perguntou bruscamente, apoiando imediatamente a mão no punho do seu cajado. Ataque inimigo? Um dos Jounin gritou, entrando em ação. Proteja Lord Hokage, gritou outro enquanto 2 agentes Anbu apareceram ao lado do terceiro Hokage, armas em punho. Mais 2 Anbu dispararam para fora da torre para investigar a perturbação. Os examinadores rapidamente se moveram para proteger os candidatos restantes, incitando-os a assumir posições defensivas. Ajude-me. Por favor, apenas me salve. O ninja de Konoha, com o rosto manchado de sujeira e pânico, estava fugindo desesperadamente pela selva. Suas roupas estavam rasgadas e seus movimentos eram frenéticos enquanto ele tropeçava no mato. Atrás dele, uma piton gigante deslizava atrás dele, seu corpo enorme colidindo com as árvores enquanto perseguia implacavelmente. Isso é. Os 2 Anbu que saíram correndo pela porta da torre avistaram a cobra gigante imediatamente, arregalando os olhos em descrença. Como pode haver um monstro desses na Floresta da Morte? Perguntou um deles, atordoado. Precisamos derrubá-lo, disse o outro Anbu, já se preparando para atacar. Espere. Olhe atentamente para a cabeça dele. O primeiro Anbu avisou, parando seu companheiro bem a tempo. O segundo Anbu olhou para cima, estreitando os olhos enquanto seguia o aviso. No topo da cabeça da cobra gigante estava uma figura, uma que eles não tinham notado a princípio. Conforme a cobra se aproximava, ficava mais claro. Alguém estava montado na cobra. Os 2 agentes da Anbu trocaram olhares de choque e descrença nos olhos. Capítulo 74. Hahaha, por que você está correndo? Se você entregar o pergaminho, tudo ficará bem. Jiraiya riu, sua voz ecoando pelas árvores densas enquanto sua figura se desfocava em perseguição ao ninja em fuga. Droga, você tá brincando comigo? O Genin em pânico xingou, correndo pelo mato. Mas era tarde demais. Uau! 2 kunai com etiquetas explosivas passaram voando por ele, cravando-se no chão logo à frente. O ninja mal teve tempo de arfar antes que a explosão o jogasse pelo ar. Estrondo. Quando a poeira baixou, o infeliz ninja estava inconsciente, e Jiraiya calmamente caiu ao lado dele, desamarrando o pergaminho da cintura do homem e adicionando-o à sua coleção. Com um sorriso ele inspecionou seu cinto, agora pendurado pesado com 3 ou 4 pergaminhos. E pronto. Oh, espera, quando chegamos aqui? Jiraiya disse, finalmente notando a enorme torre central surgindo à frente. Sua expressão despreocupada mudou para confusão quando ele viu o terceiro Hokage, Anbu, e vários examinadores parados na frente da torre. Todos eles olhando para ele e para a piton gigante atrás dele em silêncio atordoado. Os 2 membros da Anbu que tinham saído correndo da torre momentos antes foram os mais surpresos de todos. O que está acontecendo? Eles poderiam ser a razão pela qual as outras equipes falharam em completar suas missões? Um deles murmurou, ainda chocado ao ver a enorme cobra e o garoto indiferente montado nela. Enquanto isso, o terceiro Hokage piscou em descrença. Ele tinha acabado de sair para se dirigir aos examinadores, apenas para ser saudado pela visão de seu jovem discípulo casualmente cavalgando uma enorme piton pela Floresta da Morte. Mas depois de alguns momentos de surpresa, ele riu. Orochimaru, ele refletiu, seus olhos brilhando com uma mistura de orgulho e curiosidade. Seu chakra realmente cresceu forte o suficiente para invocar uma fera desse tamanho? Claramente, esta cobra não era uma fera selvagem da Floresta da Morte, era uma criatura invocada. Sem o conhecimento dos outros, Orochimaru, Tsunade e Jiraiya poderiam ter completado sua missão e alcançado a torre central no primeiro dia. No entanto, graças à sugestão de Orochimaru, eles decidiram tornar as coisas um pouco mais divertidas. O plano: coletar o máximo possível de pergaminhos de outras equipes dentro do período de 5 dias de exame. Com a mente estratégica de Orochimaru, o entusiasmo de Jiraiya por qualquer desafio emocionante e a concordância travessa de Tsunade. Os 3 embarcaram em uma fúria absoluta pela floresta. Usando as moscas invisíveis de Orochimaru para detecção e o fator de intimidação de sua piton gigante invocada, eles minimizaram seu gasto de chakra, usando-o apenas quando absolutamente necessário. Qualquer equipe que ousasse resistir rapidamente aprendeu as consequências. Aqueles que lutaram foram recebidos com força bruta, mas no final, a resistência só resultou em derrota e ocasionalmente um pouco de dor. Enquanto equipes como a de Sakumo entraram na torre cedo, evitando qualquer confronto com Orochimaru, outras não tiveram tanta sorte. A equipe de Nara Shikafu e a equipe de Inuzuka Zen adivinharam as intenções de Orochimaru e sabiamente se apressaram para garantir um pergaminho e entrar na torre o mais rápido possível. Enquanto isso, a equipe de Uchiha Dan sobreviveu por pura sorte, conseguindo evitar a fúria de Orochimaru durante o exame. Agora que os exames estavam chegando ao fim, Orochimaru, Tsunade e Jiraiya chegaram à torre, parando triunfantemente diante do terceiro Hokage, Anbu.
examinadores e as equipes restantes. Com um aceno de mão, Orochimaru dispensou sua enorme piton, que desapareceu em uma nuvem de fumaça. Os três estavam parados no pé da torre, suas expressões contando histórias muito diferentes. Orochimaru parecia indiferente como sempre. O rosto de Jiraiya estava pintado de orgulho, e Tsunade ofereceu um sorriso estranho, sem saber como explicar suas ações. Os lábios do terceiro Hokage se contraíram enquanto seu olhar se deslocava para o chão na frente deles, onde uma pilha de pergaminhos, 50, talvez até 60, estava amontoada. O número absoluto era impressionante, muito mais do que o necessário para o exame. Eles roubaram 50 ou 60 pergaminhos. Isso significa que eles roubaram pelo menos 10 times por dia. Os agentes da Anbu por trás de suas máscaras mal conseguiam conter sua descrença. Isso é irreal. Os discípulos do Senhor Hokage realmente são algo especial. Eles não apenas completaram a missão, como também se superaram da maneira mais ridícula possível. Em todo exame Chunin, completar a missão era o objetivo principal, mas essa foi a primeira vez que alguém viu uma equipe ir além assim. As equipes normalmente lutavam com unhas e dentes para reunir apenas um par de pergaminhos do céu e da terra. E ainda assim a equipe de Orochimaru havia reunido mais da metade do total de pergaminhos disponíveis em todo o exame. As equipes de Inuzuka Zen e Nara Shikafu, embora tivessem previsto sabiamente esse resultado, ainda ficaram atordoadas quando viram se desenrolar diante deles. Eles perceberam que se não tivessem corrido para a torre quando fizeram, eles também teriam sido varridos pela trilha de destruição de Orochimaru. Quanto a ataque Sakumo, ele só conseguiu ficar ali espantado. Como isso é possível, ele pensou. Como o time de Orochimaru conseguiu roubar 50 ou 60 times? Isso está dentro das regras do exame? Sakumo não era estranho aos desafios dos exames Chunin, mas isso era em um nível diferente. A logística disso era alucinante. Mesmo sabendo que Orochimaru era forte, a ideia de derrotar tantos times em tão pouco tempo parecia impossível. O que ele não sabia era que tudo era graças à piton gigante de Orochimaru. A besta invocada forneceu a vantagem perfeita, permitindo que eles descansassem enquanto ela os protegia e ajudava a localizar outros times. Seu tamanho e poder significavam que nenhum time de Genin tinha chance contra ela. No final, eles não apenas derrotaram os times, eles os dominaram completamente. Agora que tudo havia acabado, a verdade da situação ficou clara para o Hokage e os outros. A escassez de pergaminhos, o pânico entre os outros times e o caos absoluto na floresta foram todos causados por Orochimaru, Tsunade e Jiraiya correndo soltos. O terceiro Hokage balançou a cabeça, sorrindo ironicamente. Isso é inesperado para dizer o mínimo. Hokage-sama, o que devemos fazer? Um examinador perguntou nervosamente, sem saber como lidar com essa situação sem precedentes. Eles reuniram quase todos os pergaminhos. Como devemos proceder? O terceiro Hokage olhou para seus alunos, seu sorriso ficando mais largo. Ele olhou para os Jounin e examinadores reunidos ao redor dele. Essa situação é realmente incomum, ele disse pensativamente. Mas eu gostaria de ouvir suas opiniões. O que deve ser feito sobre isso? O examinador se agitou, sem saber o que dizer. Mas depois de uma breve pausa, ele falou. Bem, acho que eles devem ser promovidos a Chunin diretamente. Não há necessidade de eles participarem do resto das seleções. O terceiro Hokage assentiu considerando a ideia. Afinal, quando os alunos excedem todas as expectativas, não há muito sentido em continuar as formalidades. Capítulo 75. Quem falou foi um Jonin chamado Yusha, que estava ao lado do terceiro Hokage. Nós realmente precisamos que eles façam os exames subsequentes? Não podemos simplesmente promovê-los diretamente? De fato, o que Orochimaru e seus companheiros de equipe realizaram foi mais do que impressionante. Mesmo alguém do seu calibre não poderia ter feito melhor. Então, ele acreditava que não havia mal algum em promovê-los diretamente. É realmente incrível que eles tenham conseguido tais feitos. Concordo com Yusha, disse outro examinador, balançando a cabeça em aprovação. Como examinador, ele estava totalmente ciente de que Orochimaru e sua equipe não eram apenas participantes comuns, eles eram discípulos do Hokage. Fosse por causa de sua performance extraordinária ou de seu status especial, ele não tinha razão para se opor. O terceiro Hokage olhou para os outros Jonins. E o resto de vocês? Eles trocaram olhares e depois concordaram com a cabeça. Apoiado. Apoiado.
Ninguém tinha objeções à promoção direta de Orochimaru e seus companheiros de equipe. Os Jonin, os examinadores e até mesmo seus colegas participantes como Sakumo, todos sentiam o mesmo. A performance deles era tão extraordinária que ninguém conseguia reunir qualquer resistência ou insatisfação. Assim, com acordo unânime, os exames Chunin terminaram para Orochimaru e seus 2 companheiros de equipe. Eles avançaram com sucesso para o posto Chunin. No entanto, o trio não estava com pressa de sair. Em vez disso, eles foram para o segundo andar da torre central para descansar e assistir às partidas restantes. Tsunade se espreguiçou preguiçosamente após chegar ao segundo andar. Não acredito que estamos sendo tratados assim depois de uma luta tão dura. É um pouco surpreendente, honestamente. E isso só mostra o quão imbatível o grande Jiraiya-sama é. Eu sou simplesmente muito forte. Jiraiya se gabou, sorrindo. Por favor, se estamos falando sobre quem mais contribuiu, é obviamente Orochimaru. O que você fez mesmo? Tsunade retrucou, sem se conter em sua zombaria. Para ser honesta com as habilidades de Orochimaru e minha beleza, poderíamos ter vencido até mesmo com um porco em nosso time. O quê? Você está me chamando de porco. Você mesmo disse isso, não eu. Droga, sua mulher sem peito. Jiraiya, você está pedindo por isso. Vamos ver se você gosta dos meus punhos. Estrondo. Antes que Jiraiya pudesse reagir, Tsunade já o havia derrubado com um soco poderoso. Vendo a cena familiar se desenrolar, Orochimaru só conseguiu balançar a cabeça, com um leve sorriso nos lábios. Esses 2 nunca pareciam ficar sem energia, mesmo depois de passar 4 dias seguidos na Floresta da Morte. De alguma forma, eles ainda tinham resistência para discutir e lutar assim. Tudo bem, Tsunade, chega. Vamos sentar e descansar, disse Orochimaru calmamente. Ok, Orochimaru. Tsunade imediatamente abandonou seu comportamento agressivo, sua expressão se suavizando em um sorriso enquanto ela obedientemente pegava o braço de Orochimaru. A visão deles juntos lembrava a de um jovem casal. Embora Tsunade sempre tenha sido conhecida por suas tendências violentas, parecia que Orochimaru era uma exceção. Agora, ela parecia realmente considerá-lo como seu namorado, seus olhos cheios de afeição e ternura sempre que olhava para ele. Foi bem divertido, considerando que eles tinham apenas 10 anos de idade. Enquanto isso, devido à comoção causada por Orochimaru e seus companheiros de equipe, todo o exame Chunin foi afetado. Depois que se acomodaram na área de descanso no segundo andar, outras equipes começaram a chegar também. O terceiro Hokage e os examinadores ainda estavam discutindo como proceder com os candidatos restantes. A maioria dos pergaminhos tinha acabado nas mãos de Orochimaru e sua equipe, então apenas 12 equipes conseguiram avançar. O debate era se deveria ou não realizar a próxima rodada de seleções para essas 12 equipes. Afinal, sobreviver e coletar pergaminhos de 70 equipes concorrentes era uma prova clara de suas habilidades de combate. No entanto, após muita discussão, o consenso foi que o papel de um Chunin não era uma questão trivial. Esses candidatos logo estariam liderando missões no campo de batalha, então suas habilidades pessoais de combate precisavam ser avaliadas minuciosamente. Assim, foi tomada a decisão de prosseguir com uma batalha de eliminação 1x1 para as 12 equipes restantes. Quanto a Orochimaru e seus companheiros de equipe, eles não tinham mais preocupações sobre o exame. Eles já tinham completado sua parte. A única coisa que chamou a atenção de Orochimaru foi um candidato em particular, o Uchiha-dan. O clã Uchiha, apesar de sua reputação perigosa, era, sem dúvida, um clã de gênios. Sua força mental natural permitiu que aprendessem e executassem ninjutsu mais rápido do que a maioria de seus pares. Entre os participantes Uchiha estavam o Uchiha-dan, o Uchiha-ki, o Uchiha-Hetsu e o Uchiha-Shu. Embora o Uchiha-Shu fosse muito jovem e não tivesse conseguido passar pela Floresta da Morte, os outros avançaram com sucesso. Surpreendentemente, o Uchiha-dan também conseguiu avançar. Apesar de Orochimaru ter pegado seu pergaminho no primeiro dia, Dan ainda encontrou uma maneira de ter sucesso. Mesmo com seus companheiros de equipe machucados, ele conseguiu se recuperar e se destacar dos 70 times. Só isso já dizia muito sobre seu talento. Mas o Uchiha-dan nunca esqueceria a sombra que Orochimaru lançou sobre ele durante o exame. Orochimaru não só feriu seus companheiros de equipe em um instante, mas também o torturou até mesmo com seu Sharingan durante a luta. Para alguém tão orgulhoso e arrogante como Dan, aquela batalha foi um golpe devastador para seu ego. Enquanto os participantes restantes continuavam a competir, os exames Chunin lentamente chegavam ao fim. No entanto, devido ao domínio esmagador do time de Orochimaru, muito poucos candidatos acabaram sendo promovidos dessa vez. Além de Ataque Sakumo e alguns membros de clãs proeminentes, a maioria dos ninjas civis havia sido eliminada. No final, pode-se dizer que este exame de seleção Chunin foi um fracasso. Dentro do escritório do Hokage, o terceiro Hokage, vestido com suas vestes cerimoniais, sentou-se atrás de sua mesa com uma expressão calma, suas mãos descansando sob seu queixo. Ele olhou para seus 3 discípulos atentamente. Diga-me, de quem foi essa ideia? Embora ele estivesse inegavelmente orgulhoso de suas realizações, o terceiro Hokage não pôde deixar de sentir que suas ações tinham sido um pouco imprudentes. Um deles tinha que ter sido o cérebro por trás dessa façanha ultrajante. Foi ideia minha, Orochimaru admitiu sem hesitação. O terceiro Hokage esperava essa resposta, mas ainda assim ficou um pouco surpreso. Em sua mente, Orochimaru sempre foi o mais composto e estratégico dos 3. Se alguma coisa, ele pensou que Jiraiya teria sido o único a inventar algo tão impulsivo, seguido por Tsunade.
Mas, refletindo mais profundamente, ele percebeu que seu julgamento inicial estava errado. Com os níveis de habilidade atuais de Jiraiya e Tsunade, eles não teriam conseguido fazer algo tão extremo sem a liderança de Orochimaru. No entanto, isso levou a outra questão. Por que alguém tão calculista quanto Orochimaru proporia uma atitude tão ousada? Não fazia sentido. Hiruzen estreitou os olhos e olhou diretamente para seu discípulo. Explique suas razões, Orochimaru. Capítulo 76. A expressão do terceiro Hokage ficou um pouco mais séria. Embora eles não fossem punidos pelo que fizeram, não havia como ele elogiá-los também. Se o fizesse, eles poderiam fazer algo ainda mais imprudente no futuro. Como Hokage, era sua responsabilidade entender completamente a situação. Ouvindo a pergunta de Hiruzen, Orochimaru respondeu calmamente, não havia nenhuma grande razão. Eu só queria testar nossos limites. Limites? Sarutobi Hiruzen ficou momentaneamente surpreso, então riu. Haha, entendo. Então, como foi seu teste? Os oponentes eram fracos demais para nos levar ao limite, Orochimaru respondeu com naturalidade, sem um pingo de arrogância, apenas a pura verdade. De fato, entre essa geração de Genin, além de Ataque Sakumo, ninguém estava realmente no nível para ser considerado uma ameaça a Orochimaru e seu time. Nem o esquadrão de Inuzuka, nem o do clã Nara. Nem mesmo os membros dos clãs Uchiha e Hyuga eram o suficiente para desafiá-los. Isso não era orgulho falando, apenas fatos frios e concretos. Talvez Orochimaru pudesse enfrentar o Uchiha e o Hyuga juntos sem nem precisar do Sharingan. No máximo, seria problemático, mas a diferença em chakra, força, velocidade e habilidade geral era muito grande. Mesmo com suas habilidades especiais, eles não seriam capazes de compensar isso. Afinal, nem todo genin de um clã prestigioso poderia se tornar um dos shinobi de elite de Konoha. Os oponentes eram muito fracos, hein? Hiruzen refletiu, intrigado pela resposta direta de Orochimaru. Haha, para você, isso provavelmente é verdade. Não há muitos genin neste exame que poderiam realmente desafiá-lo. Mas falando nisso, há algo que eu queria lhe perguntar. Orochimaru, com suas reservas de chakra atuais, você é realmente capaz de invocar uma criatura desse tamanho? Sim, sensei, Orochimaru confirmou com a voz calma e confiante. Mas até onde me lembro, você se concentrou principalmente no treinamento físico. Hiruzen começou, parando enquanto tentava juntar as peças. Estou ciente disso, sensei, reconheceu Orochimaru. Antes que o terceiro Hokage pudesse investigar mais Jiraiya, sempre o falante, interrompeu ansiosamente. Professor, eu sei a resposta. Ele disse, claramente animado para participar. Quando Orochimaru revelou Soro para Jiraiya e Tsunade, ele sabia exatamente o que estava fazendo. O terceiro Hokage levantou uma sobrancelha. Você sabe? Então me diga. Esse cara, Jiraiya começou, apontando para Orochimaru, está conduzindo algum tipo de experimento. É parecido com a super poção de recuperação que ele desenvolveu antes, mas essa foi projetada para aumentar a quantidade de chakra, mas ainda está em fase experimental. Você não acha injusto, professor? Eu trabalho tanto, e aqui está ele, mexendo com experimentos. O terceiro Hokage permitiu que Jiraiya divagasse, dando-lhe permissão para falar livremente, enquanto Orochimaru e Tsunade ficavam em silêncio. Eles não sentiam necessidade de interromper, afinal, Jiraiya frequentemente gostava do som de sua própria voz. Conforme ele continuava, mais animado ele ficava, até que começou a se gabar de sua própria bravura nos exames Chunin. No entanto, Hiruzen mal registrou qualquer coisa que Jiraiya disse depois de ouvir as palavras aumente a quantidade de chakra. Aumentar o chakra? Isso era mesmo possível? A capacidade de chakra de um ninja era tipicamente determinada por seu treinamento físico e habilidades inatas. Orochimaru poderia ter encontrado uma maneira de aumentá-la artificialmente? Ele tinha que estar praticando algo secretamente por conta própria, certo? Mas Orochimaru e Tsunade não pareciam do tipo que mente e nem Jiraiya, mesmo que ele fosse um pouco falastrão. Isso poderia ser real. Pensando nisso, Hiruzen tomou uma decisão. Tsunade e Jiraiya, vocês dois podem ir embora por enquanto. O quê? Jiraiya congelou, claramente pego de surpresa pela repentina dispensa. Mas sensei, eu ainda não terminei de falar. Idiota. Se o Hokage disser para você ir embora, então vá embora. Por que você ainda está balbuciando? Tsunade agarrou Jiraiya pelo colarinho e o arrastou para fora da sala, sua expressão cheia de desdém. Claramente, ela entendeu que o terceiro Hokage queria falar em particular com Orochimaru. Como Jiraiya poderia ser tão denso em um momento tão crucial? Quando a porta se fechou atrás deles, Hiruzen voltou sua atenção completamente para Orochimaru. Ao longo dos anos, esse discípulo o surpreendeu uma e outra vez. Recentemente, os choques só aumentaram. Primeiro, Orochimaru desenvolveu uma poderosa poção de recuperação. Então, ele dominou os exames Chunin, derrotando sozinho mais de 50 equipes. E agora, ele estava conduzindo experimentos para aumentar as reservas de chakra? Esse menino tinha mesmo apenas 10 anos? Orochimaru, Hiruzen perguntou com a voz baixa e cuidadosa, o que Jiraiya disse é verdade. Sim, sensei, Orochimaru respondeu sem hesitação. Mas o projeto ainda está em estágios experimentais. Hiruzen sentiu uma onda de espanto. Orochimaru não tinha razão para mentir para ele, e ainda assim, aumentar as reservas de chakra? Mesmo em uma fase experimental, era um feito incrível. Orochimaru, por sua vez, não viu nada de extraordinário nisso.
Afinal, ele estava usando os recursos de Konoha para sua pesquisa, então era natural que ele contribuísse com algo em troca. Era uma troca justa. No entanto, como sua poção de recuperação havia sido concluída há apenas 6 meses, ele não planejava revelar esse novo experimento tão cedo. Por enquanto, ele simplesmente mencionaria que era experimental. Afinal, ele era a única pessoa que conduzia os testes. O progresso do experimento dependia inteiramente dele. Ouvindo a resposta direta de Orochimaru, Hiruzen não pôde deixar de ficar surpreso. Seu discípulo não tinha razão para mentir, mas o escopo do que ele estava tentando era alucinante. Orochimaru era algum tipo de monstro? Em circunstâncias normais, um ninja de 10 anos, a menos que possuísse um físico especial, teria dificuldade para lançar até mesmo alguns jutsus de rank C. Até mesmo Jiraiya e Tsunade, apesar de seus talentos, tinham reservas de chakra muito superiores às de seus pares. Mas mesmo assim, eles tiveram que passar por um treinamento intenso para invocar suas criaturas. Mas aqui estava Orochimaru, invocando cobras enormes sem nenhum treinamento especial para aumentar suas reservas de chakra. Será que ele realmente está dizendo a verdade? É incrível, mesmo que ainda esteja em fase experimental, disse Hiruzen, finalmente conseguindo suprimir sua surpresa. Mas, você está usando seu próprio corpo como cobaia? Hiruzen foi rápido em entender a questão-chave. Se o projeto ainda estava em estágio experimental, então Orochimaru deve ter se usado como cobaia para testar os efeitos. Essa ideia não lhe agradou. Afinal, Orochimaru era seu discípulo mais talentoso. E se o experimento desse errado e o machucasse? Eu não tinha nenhuma cobaia adequada, Orochimaru respondeu calmamente, dizendo a verdade. Na realidade, com a ajuda de seu sistema, ele não precisava de nenhum outro sujeito de teste. Mas era verdade que a maior parte de sua pesquisa era focada em humanos. A poção de recuperação poderia ser testada em animais feridos, mas quando se tratava de alterar o físico ou o chakra, os animais só podiam fornecer um feedback limitado. Os resultados reais só viriam de testes em humanos. Então, tecnicamente, Orochimaru não estava mentindo. No entanto, a preocupação de Hiruzen aumentou. Seu discípulo era extraordinariamente talentoso, mas e se esses experimentos danificassem seu corpo? Você está sendo imprudente, Orochimaru. O tom de Sarutobi Hiruzen ficou mais afiado. Você entende o que pode acontecer se essa droga tiver efeitos colaterais? Capítulo 77. O tom de Hiruzen estava cheio de repreensão enquanto ele continuava sua palestra. Se esse tipo de droga pode alterar a constituição do corpo, quaisquer efeitos colaterais podem ser catastróficos para os sujeitos experimentais. Ele fez uma pausa, olhando Orochimaru nos olhos enquanto listava os perigos potenciais. Poderia causar qualquer coisa, desde envelhecimento rápido e incapacidade permanente até mesmo a morte por colapso celular completo. Você não se importa com sua própria vida, Orochimaru? Havia uma preocupação genuína por trás de suas palavras. Hiruzen estava mais do que apenas bravo, ele estava preocupado. Se Orochimaru se machucasse imprudentemente com esses experimentos, seria uma grande perda não apenas para ele, mas também para Konoha como um todo. Hiruzen tinha grandes esperanças em Orochimaru, ele era, afinal, seu discípulo mais talentoso. Eu entendo, sensei, Orochimaru respondeu, sua voz calma, embora internamente, ele se arrependesse de revelar muito cedo. A questão do volume de chakra dele tinha escapado involuntariamente quando eles estavam com Tsunade mais cedo. Ele não tinha planejado discutir isso até que sua pesquisa estivesse mais avançada. No entanto, agora que a questão havia sido levantada, ele não tinha escolha a não ser encarar as consequências. Apesar de seu comportamento calmo, Orochimaru sabia que tinha que reconhecer as preocupações de Hiruzen. Estou confiante na minha pesquisa e não prevejo nenhum problema surgindo. Hiruzen, visivelmente chateado, pressionou ainda mais. Não deveria haver problemas. Isso não é bom o suficiente. Se algo der errado, será tarde demais para desfazer o dano. Com uma respiração profunda, Hiruzen se acalmou um pouco. Tudo bem, você pode ir agora. Vou pensar sobre esse assunto cuidadosamente. Mas lembre-se disso, Orochimaru nunca mais faça experimentos consigo mesmo. Entendido? Sim, sensei, Orochimaru respondeu com um leve aceno de cabeça, então se virou e saiu do escritório. HM. Observando seu discípulo sair, a expressão de Hiruzen permaneceu pensativa. Orochimaru sempre foi um talento excepcional, mas suas ações recentes foram surpreendentes até mesmo para alguém tão talentoso quanto ele. Desenvolver poções de recuperação, derrotar mais de 50 equipes nos exames Chunin e agora aumentar as reservas de chakra por meios experimentais? Seu crescimento era surpreendente, mas também levantava preocupações. Com isso em mente, Hiruzen rapidamente convocou uma reunião de alto nível com os altos escalões de Konoha para discutir o assunto. Em outro lugar no hospital de Konoha, um homem de meia idade estava ao lado da cama de seu filho, que estava enfaixado da cabeça aos pés. Filho, você foi reprovado no exame de seleção Chunin? O homem perguntou cautelosamente. O jovem na cama parecia completamente derrotado. Nem fale nisso, pai. Eu encontrei um monstro durante o exame. Essa cobra enorme surgiu do nada, invocada por um cara durante uma batalha entre meu time e outro. Ele roubou nossos 2 pergaminhos. Ele cerrou os punhos em frustração. É totalmente injusto. Eu nem sei por que alguém assim foi autorizado a participar dos exames Chunin. O homem de meia idade piscou surpreso. Uma cobra gigante, você disse? É. Meu time estava escondido no que pensávamos ser um lugar perfeito, mas de alguma forma aqueles 3 nos encontraram. 3 pessoas e uma cobra. Era impossível lutar ou fugir.
Eles eram muito fortes. Os ninjas feridos nas camas próximas também expressaram suas próprias frustrações. Eles quebraram todas as regras. Já é ruim o suficiente roubar um pergaminho, mas eles pegaram o nosso e o do outro time. Completamente implacável. Aquela cobra era enorme. Tinha pele grossa e era ridiculamente resistente. Não havia nada que pudéssemos fazer para pará-la. E com a cobra do lado deles, aqueles 3 eram imbatíveis na selva. Ninguém tinha chance. O tópico parecia estar na boca de todos. Cada ninja de Konoha que tinha participado da Floresta da Morte durante este exame estava discutindo o mesmo nome Orochimaru. No Konoha's Barbecue Restaurant, 5 pessoas se reuniram em volta de uma mesa, brindando e comemorando. Embora não estivessem bebendo álcool, o clima era animado. O grupo consistia em Orochimaru, Jiraiya, Tsunade, Atake Sakumo e um jovem chamado Iruko. Atake Sakumo, tendo passado com sucesso no exame Chunin, se encontrou com os outros para comemorar, enquanto Iruko veio especificamente para parabenizar Orochimaru e sua equipe. Iruko, que ainda não havia estudado artes proibidas, era um jovem bastante bonito, com cabelos branco-prateados e feições gentis. No entanto, seus olhos continham uma inveja silenciosa em relação a Orochimaru e aos outros, um reflexo de seu profundo complexo de inferioridade. TN. Fiz algumas mudanças sobre Iruko, eu o chamava de Biru antes, releia o capítulo 36, desculpe pelo inconveniente. Orochimaru, eu sabia que você era forte desde o começo, Sakumo disse com um sorriso, mas eu não sabia que você era tão forte. Se eu tiver a chance, eu adoraria treinar com você algum dia. Orochimaru sorriu fracamente. Haverá uma chance. Jiraiya, sorrindo, interrompeu. Vamos, estamos aqui para comemorar. Não vamos falar sobre brigas. Vamos comer mais churrasco. Concordo. Tsunade disse, já empilhando carne na grelha. O som crepitante da carne encheu o ar, e o grupo continuou sua conversa despreocupada. Apesar de sua indiferença habitual, Orochimaru se viu aproveitando a atmosfera mais do que o esperado. As palhaçadas de Jiraiya e os comentários afiados de Tsunade ajudaram a criar um ambiente animado. Depois de comerem até se fartarem, o grupo falou sobre ir à casa de banho para relaxar. Sakumo educadamente se desculpou, dizendo que tinha outros assuntos para resolver, deixando os outros continuarem a noite sem ele. Os 3, Jiraiya, Orochimaru e Tsunade, entraram na casa de banho um por um. Tsunade, no entanto, decidiu não se juntar a eles na seção feminina, já que estava vazia e ela não queria ir sozinha. Em vez disso, ela esperou do lado de fora. Enquanto se inclinava de volta para a água quente, Orochimaru fechou os olhos, aproveitando o calor. Era raro que ele se sentisse verdadeiramente relaxado, mas não havia como negar que um banho quente tinha seus benefícios. Isso é realmente bom, ele murmurou para si mesmo. Ainda assim, mesmo enquanto ele aproveitava o momento, sua mente vagou de volta para seus experimentos. É hora de começar a acumular mais fundos, Orochimaru murmurou. Neste mundo, o dinheiro ainda era uma ferramenta poderosa. Embora as missões ajudassem com a renda, elas não eram o suficiente para abastecer o tipo de pesquisa que ele imaginava. Orochimaru entendeu que nem tudo poderia ser resolvido por meio da força bruta. Às vezes, os recursos financeiros eram muito mais eficazes. Com um plano claro em mente, ele começou a pensar em maneiras de garantir mais recursos para seus experimentos futuros. Na manhã seguinte, Konoha realizou uma pequena cerimônia de promoção para os ninjas que avançaram com sucesso para Chunin. O evento não foi extravagante, apenas uma simples reunião no campo de treinamento onde Hiruzen fez um discurso e entregou os coletes Chunin e uniformes ninja. Daquele momento em diante, Orochimaru e seus companheiros de equipe foram oficialmente promovidos a Chunin, e sua jornada para completar missões como shinobi de alto escalão começou. Capítulo 78. No 21º ano de Konoha, Orochimaru completou com sucesso o transplante de células. No 22º ano, ele alcançou a divisão celular. No 23º ano, Orochimaru desenvolveu o fluido de evolução genética biológica. Em apenas 3 anos, Orochimaru fez descobertas em 3 tecnologias de ponta. Tudo isso enquanto completava missões que o levaram a vários países ao redor da Terra do Fogo. Embora ele não tivesse explorado todos os detalhes sobre essas nações menores, suas viagens lhe deram percepção suficiente para entender sua estrutura geral e recursos. Durante esse período, Konoha estava relativamente pacífica. Orochimaru, Tsunade e Jiraiya, as estrelas em ascensão de Konoha, tinham pouco para ocupá-los além de missões ocasionais. Quando não estavam em missões, cada um se concentrava em suas respectivas áreas de interesse. Para Orochimaru foi uma pesquisa científica. Tsunade mergulhou no ninjutsu médico, enquanto Jiraiya mergulhou nos mistérios do senjutsu. Ocasionalmente, os 3 se reuniam para compartilhar uma refeição, conversar e relaxar. Tsunade, em particular, parecia ver essas reuniões como algo mais como uma chance de aprofundar seu romance com Orochimaru. Pelo menos na mente dela, era isso que era. Se Orochimaru compartilhava desse sentimento, permanecia uma questão em aberto. Quanto à pesquisa de Orochimaru, transplante de células e divisão celular não eram habilidades particularmente inovadoras. Na linha do tempo original, Orochimaru já havia dominado essas habilidades há muito tempo. O transplante de células era autoexplicativo, permitindo que ele transferisse células entre diferentes sujeitos.
A divisão celular, no entanto, era mais crítica para suas ambições futuras. Em termos simples, a divisão celular é o processo pelo qual uma única célula se divide em duas, com a célula-mãe passando o material genético para as células filhas. Este princípio estabeleceu a base para a tecnologia de clonagem, que finalmente permitiria que Orochimaru estendesse sua vida útil e até mesmo alcançasse a ressurreição. Ao dividir suas próprias células, injetando chakra nelas e selando-as nos corpos de outras pessoas por meio de uma marca de maldição, ele garantiu que sua essência pudesse continuar a viver mesmo após a morte. No entanto, embora a divisão celular fosse um passo fundamental, ela sozinha era insuficiente para a clonagem completa ou ressurreição. Orochimaru ainda precisava de avanços tecnológicos adicionais para concretizar essas ideias. Felizmente, graças ao seu sistema, ele não precisou reinventar a roda, ele pôde concentrar seus esforços em experimentos mais urgentes. Seu projeto principal agora era o desenvolvimento do fluido de evolução genética biológica. Essa substância tinha similaridades com fluidos de fusão genética, mas era muito mais avançada. Além de melhorar as habilidades básicas de uma criatura, ela também podia fundir genes especiais em sua composição, permitindo novos e poderosos traços evolutivos. Cada dose do fluido exigia 1 ano para fazer efeito total, o que significava que paciência era crucial. Orochimaru já havia se injetado com várias doses, mas agora era a hora de testá-lo em suas criaturas invocadas. De pé no espaço aberto no topo da pedra do Hokage, Orochimaru contemplou qual de suas bestas de invocação evoluir. Embora ele ainda não tivesse visitado a caverna Rishi para aprender Senjutsu ou conhecer o sábio da cobra branca, ele sabia que evoluir sua invocação de cobra atual seria um esforço que valeria a pena. Manda pode ser a escolha óbvia, Orochimaru refletiu consigo mesmo, mas eu ainda não invoquei. Vou adiar essa evolução. Em vez disso, ele decidiu se concentrar em uma cobra menor e mais familiar. Vou começar com esta e ver aonde ela vai dar. Com isso, Orochimaru tomou sua decisão. Ele puxou um tubo de ensaio cheio de um fluido vermelho claro e começou o ritual de invocação. Estrondo. Uma nuvem de fumaça branca revelou uma grande piton-flor tão grossa quanto o filhote de um adulto enrolando-se diante dele. Mestre, a cobra sibilou, reconhecendo seu invocador imediatamente. Sim, Orochimaru assentiu. Ele levantou o tubo de ensaio. Abra a boca. A piton com padrão de flor, tendo inteligência limitada, obedientemente seguiu o comando e abriu bem a boca. Esta cobra em particular estava com Orochimaru desde a infância. Seus pais a criaram como uma espécie de guardiã, e ela o protegeu do perigo. Agora, como recompensa por sua lealdade, Orochimaru decidiu que ela seria a primeira a receber o fluido evolutivo. Ele despejou todo o conteúdo do tubo de ensaio na boca da cobra, garantindo que nenhuma gota fosse desperdiçada. Em instantes, os efeitos da poção começaram a se espalhar pelo corpo dela. Que a evolução comece, sussurrou Orochimaru. A Piton soltou um grito de dor enquanto o fluido evolucionário passava por seu sistema. Ela se debateu violentamente, deslizando pelo chão como se estivesse em frenesi. Orochimaru observou calmamente, sabendo que essa reação violenta era parte do processo. Depois de um tempo, a cobra finalmente se acalmou e se enrolou aos pés de Orochimaru, aguardando silenciosamente novas mudanças. Parece que ele se adaptou ao fluido. Agora, é só uma questão de tempo até que a transformação esteja completa, disse Orochimaru, satisfeito com os resultados iniciais. Orochimaru. Orochimaru. Uma voz familiar interrompeu seus pensamentos. Ele olhou para cima e viu uma jovem correndo em sua direção. Era Tsunade, agora com 13 anos. Embora seu corpo tivesse começado a mostrar sinais de desenvolvimento, o progresso era lento para dizer o mínimo. Até o menor sutiã lutava para se ajustar à sua figura para sua frustração. Tsunade perguntou a Orochimaru muitas vezes se ele se importava com seu crescimento decepcionante. Cada vez, ele pacientemente a tranquilizou dizendo que isso não o incomodava nem um pouco. Ele sabia que quando o desenvolvimento de Tsunade fosse concluído, ela se tornaria uma mulher cuja beleza poderia cativar qualquer homem. Ouvindo suas garantias, Tsunade já havia decidido há muito tempo que Orochimaru era um namorado perfeito, bonito, poderoso e, mais importante, extremamente talentoso. Aos seus olhos, ninguém em Konoha poderia se comparar a ele. Orochimaru, o professor está procurando por você. Tsunade disse quando finalmente o alcançou, um pouco sem fôlego. Você sabe por quê? Orochimaru perguntou, seu tom tão calmo como sempre. É algo sobre a poção de recuperação, mas não sei os detalhes, ela respondeu. Eu vejo. Orochimaru olhou para Piton, ainda no meio de sua transformação. Vou deixá-la evoluir lentamente. Estrondo. Com uma nuvem de fumaça branca, a cobra desapareceu, mandada de volta ao seu reino. Tsunade alegremente pegou o braço de Orochimaru, e os dois começaram a caminhar de volta para a vila. No entanto, a felicidade de Tsunade evaporou rapidamente. Conforme se aproximavam da pedra do Hokage e se preparavam para pular, eles notaram algo perturbador abaixo. Desse ângulo, eles podiam ver vários cadáveres dispostos no telhado do edifício Hokage. Ao redor dos corpos, um grupo de Jonin de Konoha estava de pé, falando em voz baixa com o terceiro Hokage, que parecia sombrio. Mas o que realmente deixou Tsunade paralisada foi a aparição dos cadáveres. Ela não conseguia acreditar no que via. Sua mão escorregou do braço de Orochimaru enquanto ela corria em direção ao prédio do Hokage. Tsunade. Orochimaru a chamou, mas ela não parou. Quando Tsunade chegou ao topo, seus piores medos foram confirmados. Os corpos diante dela eram de seus familiares.
Vendo a expressão de dor de Tsunade, o terceiro Hokage hesitou por um momento antes de falar, sua voz cheia de culpa. Sinto muito, Tsunade. Capítulo 79. Quando Orochimaru chegou ao prédio do Hokage, ele viu Tsunade caída de joelhos, cobrindo o rosto coberto de lágrimas com as mãos, soluçando incontrolavelmente. O olhar de Orochimaru mudou de Tsunade para os 6 ou 7 corpos dispostos em sacos para corpos no chão. Os zíperes dos sacos estavam meio abertos, revelando os rostos dos falecidos. Os olhos de Orochimaru se estreitaram quando ele os reconheceu imediatamente. O clã Senju? Entre os 7 corpos, 4 eram membros do clã Senju. 2 deles, para o desânimo de Orochimaru, eram os pais de Tsunade. Essa percepção o atingiu mais forte do que o esperado, e levou sua mente a correr com vários pensamentos. Orochimaru sabia há muito tempo que após a morte do segundo Hokage, o clã Senju estava em declínio constante. Mas isso era diferente. Após esse incidente, apenas Tsunade, seu irmão mais novo Navaki e Uzumaki Mito, a viúva do primeiro Hokage, permaneceram. Ele sempre se perguntou sobre a misteriosa redução de membros Senju nos últimos anos. Durante os primeiros anos do mandato de Hiruzen como Hokage, o clã Senju ainda era relativamente robusto, e os pais de Tsunade estavam entre os mais notáveis. Mas agora, parecia que os Senju estavam desaparecendo um por um. Por que isso estava acontecendo? Orochimaru uma vez considerou a possibilidade de que o terceiro Hokage estivesse por trás disso. Não era inédito que um governante eliminasse famílias poderosas que pudessem ameaçar sua posição. Afinal, muitos dentro do clã Senju ficaram insatisfeitos quando o título de Hokage passou para alguém de fora de sua linhagem. Mas Orochimaru conhecia bem seu mestre. Hiruzen, apesar de pragmático, não parecia o tipo de erradicar friamente uma família poderosa como Senju, especialmente considerando que o segundo Hokage, Tobirama, tinha sido seu professor. Sem mencionar que os riscos de tal ação eram muito altos. Mesmo que Hiruzen quisesse eliminar o clã Senju, ele teria enfrentado uma imensa reação negativa de legalistas dentro da Vila Anbu, Jonin e outras figuras influentes que respeitavam o legado Senju. Além disso, Danzo, por mais implacável que fosse, também não correria tal risco. O segundo Hokage tinha sido mentor de Hiruzen e Danzo, e nenhuma quantidade de ambição os levaria a desonrá-lo exterminando seu clã. Ainda assim, a questão persistia. Se não era o terceiro Hokage ou Danzo, então quem ou que estava por trás da lenta extinção do Senju? Enquanto Orochimaru continuava a juntar as peças em sua mente, o terceiro Hokage, que estava por perto, dirigiu-se aos Jonin de Konoha reunidos ao redor dos corpos. Sabemos quem fez isso? Hiruzen perguntou, sua voz carregando um peso de pesar e autoridade. Ainda não sabemos, respondeu um dos Jonin. Quando chegamos, eles já tinham ido embora. Não havia sobreviventes. O terceiro Hokage assentiu severamente. Entendo. Você está dispensado. Entendido. O Jonin fez uma saudação respeitosa e partiu. Agite. Vários agentes da Anbu apareceram atrás do terceiro Hokage, sua presença tão silenciosa quanto sombras. Investigue, ordenou Hiruzen com a voz mais fria que o normal. Entendido. Responderam os Anbu em uníssono antes de desaparecerem tão rapidamente quanto apareceram. Observando essa troca, Orochimaru silenciosamente reafirmou sua suspeita inicial de que Hiruzen não havia orquestrado isso. O choque e a tristeza no rosto do terceiro Hokage eram genuínos demais para ser uma encenação. Depois que o Anbu partiu, Hiruzen virou seu olhar para seu discípulo perturbado. Tsunade, ele começou, seu tom cheio de tristeza. Nós, somos shinobi. Suas palavras foram pensadas como um lembrete, uma verdade amarga que todos os ninjas tinham que encarar. A partir do momento em que escolheram esse caminho, eles tiveram que aceitar que a morte sempre os ameaçava. Mas nenhuma quantidade de treinamento poderia realmente preparar alguém para a morte de entes queridos. Embora a intenção de Hiruzen fosse consolá-la à sua maneira, Tsunade estava consumida demais pela dor para ouvir. Ela continuou a soluçar, suas mãos cobrindo o rosto, seu mundo despedaçado pela perda repentina de seus pais. 3 dias depois, o cemitério de Konoha estava envolto em uma atmosfera sombria. 2 novas lápides estavam no meio do mar de lápides, com os nomes dos pais de Tsunade. Tsunade se ajoelhou diante dos túmulos, suas lágrimas fluindo livremente enquanto ela chorava pelas vidas que lhe foram roubadas. Orochimaru e Jiraiya ficaram em silêncio ao seu lado, sem oferecer palavras de conforto. No mundo do shinobi, a morte era muito comum, e em situações como essa, as palavras frequentemente soavam vazias. Orochimaru. Tsunade finalmente falou, sua voz frágil, quase um sussurro. Quero ficar sozinho por um tempo. Orochimaru não hesitou. Claro, ele disse suavemente. Ele olhou para Jiraiya, que assentiu em compreensão. Juntos, eles deixaram Tsunade com sua dor, dando a ela o espaço que ela precisava para processar a perda do seu próprio jeito. Enquanto eles se afastavam, Jiraiya não pôde deixar de perguntar. Orochimaru, você realmente não vai ficar e confortá-la? Os olhos de Orochimaru permaneceram fixos à frente. Confortá-la? O que eu poderia dizer para confortá-la? Não é algo que aconteceu comigo. Não tenho o direito de tentar. Jiraiya piscou surpreso com a lógica. Acho que isso meio que faz sentido. Nesse momento, um Anbu apareceu na frente deles, curvando-se respeitosamente. Orochimaru, o Hokage está procurando por você. Entendido, Orochimaru respondeu sem perder o ritmo. Vamos. No laboratório secreto de Konoha, Orochimaru estava diante do terceiro Hokage, que ainda estava visivelmente preocupado com as mortes recentes. Orochimaru, como está Tsunade? Hiruzen perguntou com preocupação genuína na voz.
Orochimaru respondeu lentamente, ela está devastada naturalmente. Perder os 2 pais levará tempo para se recuperar. O terceiro Hokage suspirou, seu rosto marcado pela tristeza. Deixe-a levar todo o tempo que precisar. Eu falo com ela quando for a hora certa. Ele fez uma pausa antes de mudar de assunto. Eu chamei você aqui para discutir a poção de recuperação. Houve algum progresso em resolver o problema de ela não poder ser usada continuamente? A expressão de Orochimaru permaneceu neutra. Não há solução fácil. A poção estimula a regeneração celular, mas o efeito é fraco. As células humanas seguem um ciclo natural de substituição, e até que esse ciclo se complete, o corpo não consegue suportar outra dose dos efeitos da poção. Hiruzen assentiu, decepção cruzando suas feições. Entendo. Então, por enquanto, permanecerá limitado em seu uso. Está correto, Orochimaru confirmou. Chegamos aos limites atuais do que a poção pode fazer, mas continua explorando outras possibilidades. Com um suspiro pesado, o terceiro Hokage recostou-se na cadeira, profundamente pensativo. Obrigado, Orochimaru. Vamos nos contentar com o que temos por enquanto. Capítulo 80. Hiruzen assentiu levemente, relembrando os eventos que levaram até aquele momento. 1 ano atrás, a poção de recuperação desenvolvida por Orochimaru mostrou uma limitação peculiar, embora fosse notavelmente eficaz. Só podia ser usada 2 vezes em 1 ano. Após o segundo uso, qualquer dose subsequente veria efeitos drasticamente diminuídos. Isso não era exatamente uma desvantagem, mas certamente era uma limitação. Hiruzen esperava que Orochimaru eventualmente superasse isso, mas na época, Orochimaru mencionou que estava trabalhando em algo novo e mais poderoso. Com outros assuntos urgentes em mãos, Hiruzen se absteve de pressionar por resultados imediatos. Em vez disso, ele encarregou um ninja chamado Dan de testá-lo, mas os efeitos permaneceram inalterados. Recentemente, com todo o caos em torno das mortes dos pais de Tsunade, a questão foi adiada. Mas agora que as coisas estavam um pouco resolvidas, eles finalmente chegaram a resolver o assunto. A explicação de Orochimaru hoje confirmou que não havia solução imediata. No entanto, os resultados atuais ainda eram impressionantes. Ser capaz de usar a poção 2 vezes em 1 ano já era uma conquista incrível. Hiruzen simplesmente esperava mais. Professor, se não houver mais nada, disse Orochimaru, pronto para sair. Ah, tem mais uma coisa, Hiruzen interrompeu. O voluntário para o próximo teste de drogas foi selecionado. Orochimaru levantou uma sobrancelha levemente, mas não disse nada. Ele sabia o que isso significava. A vila havia escolhido alguém disposto a arriscar sua vida pela ciência, pelo bem do avanço de Konoha. Não era incomum, ninjas eram treinados desde jovens para servir sua vila. E muitos estavam dispostos a se tornarem cobaias se isso significasse que Konoha ficaria mais forte. Sua lealdade e disposição para o sacrifício eram admiráveis e inquietantes. Entre chamou Hiruzen. A porta se abriu, e um agente Anbu entrou. Os olhos de Orochimaru se arregalaram em leve surpresa. Ele reconheceu essa pessoa. Era alguém com quem ele já havia trabalhado antes, embora não de perto. Você é o voluntário dessa vez? Orochimaru perguntou. Sim, respondeu Anbu com a voz firme. Orochimaru inclinou a cabeça levemente. Posso perguntar por que você se voluntariou? Porque eu confio em você, disse o Anbu sem hesitação. Orochimaru não conseguiu evitar um sorriso irônico. Confiança, hein? Era raro alguém dizer algo assim para ele, especialmente considerando os riscos envolvidos no trabalho experimental. Haha, vamos começar então, Orochimaru disse sem perder mais tempo. Ele puxou um pergaminho, desenrolando com facilidade praticada. Bang! Uma explosão de fumaça branca encheu a sala, e quando ela se dissipou, um reagente verde claro apareceu em sua mão. Ele entregou o pequeno frasco ao Anbu antes de se dirigir a ele diretamente. Fox, como pesquisador líder, devo avisá-lo. Esse processo pode resultar em morte. Estou pronto, respondeu calmamente o agente da Anbu, conhecido como Fox por sua máscara. Seus olhos não revelavam medo, apenas determinação. Orochimaru admirava a lealdade e dedicação instiladas nas forças de Konoha, embora uma parte dele também achasse isso preocupante. A habilidade de fazer alguém disposto a morrer por um experimento era uma prova do poder da vila sobre seus soldados, um poder que ele achava fascinante e perigoso. Ele entregou o reagente a Fox, que hesitou apenas por um momento antes de remover sua máscara. Abaixo dela estava o rosto de um homem na casa dos 30, envelhecido, mas determinado. Ele olhou para o frasco por um segundo, então, sem mais demora, bebeu de um gole só. Para fazer o efeito surtir efeito mais rápido, você precisará circular seu chakra, instruiu Orochimaru. Fox assentiu e se concentrou, canalizando seu chakra por todo o corpo. A princípio, nada pareceu acontecer, mas logo um calor começou a se espalhar de seu estômago, correndo por suas veias como fogo. Sua pele corou, e gotas de suor se formaram em sua testa, brilhando na luz fraca do quarto. A sensação não era totalmente desagradável. Era semelhante a mergulhar em um banho quente, o calor inundando cada músculo do seu corpo. No entanto, Fox sabia que era melhor não relaxar. Ele havia se preparado para a possibilidade de efeitos colaterais extremos ou até mesmo a morte. Enquanto isso, Orochimaru se virou para Hiruzen. Professor, vou me retirar. Você pode cuidar da observação daqui. Hiruzen assentiu, seus olhos ainda focados no agente Anbu sofrendo os efeitos do experimento. Nós cuidaremos disso daqui. Obrigado, Orochimaru.
Com isso, Orochimaru saiu da sala, deixando a tarefa restante para o Hokage e seus conselheiros. Assim que ele se foi, Danzo, Koharu e Omura emergiram de uma sala adjacente, tendo observado os procedimentos silenciosamente desde o início. Eles observaram atentamente enquanto Fox se sentava de pernas cruzadas no chão, meditando enquanto a poção continuava a fazer seu caminho através de seu sistema. O suor escorria por sua testa, mas além disso, não havia sinais imediatos de sofrimento. Danzo foi o primeiro a quebrar o silêncio. Como ele está? 10 minutos se passaram, e Fox finalmente abriu os olhos. Ele olhou para suas mãos, sentindo a onda de chakra agora fluindo por ele. Meu chakra aumentou em cerca de 50%, ele relatou, sua voz tingida de descrença. 50%? O rosto normalmente impassível de Danzo traiu brevemente seu choque, assim como os outros na sala. Nem Hiruzen conseguiu esconder sua surpresa. Fox era um Chunin de elite, não um Jonin, mas para um homem de 30 anos, cujas reservas de chakra já estavam estabilizadas há muito tempo, experimentar um aumento de 50%? Isso era impressionante. Era inédito um ninja adulto aumentar sua capacidade de chakra por tal margem, especialmente depois de atingir a maturidade. A mente de Hiruzen correu com as implicações. Se esse soro pudesse aumentar o chakra de forma confiável nessa quantidade, ele poderia aumentar significativamente o poderio militar de Konoha. Danzo, sempre pragmático, inclinou-se ligeiramente para a frente. Você sente algum desconforto ou efeito colateral? Fox balançou a cabeça, limpando o último fio de suor da testa. Não, eu me sinto mais forte, mais energético. Não há dor, apenas o calor que se espalhou pelo meu corpo antes. Danzo exalou lentamente, claramente ainda processando o que isso poderia significar. Se isso funcionar em mais de um sujeito, as forças de Konoha podem se tornar quase imparáveis. Hiruzen, embora igualmente impressionado, ainda não estava pronto para comemorar. Precisaremos de mais testes. Este pode ser um caso único. Ainda assim é promissor. Realmente promissor, murmurou Danzo com os olhos brilhando de ambição. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos.